Salve, salve ouvintes e ouvintes do podcast do lado esquerdo do muro. Estamos de volta mais uma semana. Eu, Marcos Lorenstein e João Miragaia. Fala aí, João, tudo na boa? Fala, Marquinhos. Tudo beleza e com você? Tudo tranquilo, na boa, aquela tradicional quinta-feira, meio-dia e 45, nem de manhã nem de noite, né? Meio-dia e 45, dia 27 de junho, gravando aí nosso episódio 255, numa semana que, pelo amor de Deus, hein, João? Putz grila, meu irmão. Que semaninha, que semaninha. Vamos mandar também aquele alô, né, para todos os nossos ouvintes e ouvintes, inclusive aqueles que, como dizem os nossos amigos aí do xadrez verbal, né, falam mal da gente, mas não nos tiram do ouvido, né, cara? Tem vários desses aí que continuam comentando aí pelas redes afora. A gente sabe que estão com a gente, então fica aquele abraço aí também para todos os nossos ouvintes. Ô, João, sei que você tem uma errata a fazer e fará agora, antes de começarmos nosso episódio, cara. Qual é essa errata, cara? Antes da errata, eu quero fazer um comentáriozinho. Os ouvintes que comentam na caixa de comentários do Spotify ou de outros tocadores, os outros tocadores nem sempre a gente vê. O Spotify a gente vê porque o nosso podcast é lançado pelo Anchor, que é uma ferramenta do Spotify. Então chega diretamente, a gente consegue ver com mais facilidade. Eventualmente a gente vê mensagens em outros tocadores também. A gente lê. Sempre que a gente se choca com essas mensagens, a gente lê. A gente não tem como agradecer a todo mundo porque a gente só pode escrever uma vez. Então se a gente escreve no meio, de repente outra pessoa escreve depois, não dá para agradecer. Então sintam-se primeiramente agradecidos. E a gente lê as sugestões e críticas também. Uma das críticas que surgiu essa semana, duas na verdade, né? Uma reclamou que a gente estava falando da previsão do tempo, que tirando isso, o podcast foi bom. Bom, olha pessoal, a gente que comenta, eu e Marquinhos, na verdade, o momento que a gente pode olhar para a cara do outro durante a semana é aqui, e a gente acaba conversando sem se ligar que a gente está sendo gravado às vezes. Enfim, já não bate-papo informal. E vai voltar a acontecer, então eu peço desculpa aos que não gostam, mas enfim, é parte do nosso meio, nossa maneira de comentar as coisas. E uma pessoa pediu também pra gente fazer um comentário, a gente sabe que guerra, política, a situação tá tensa aí, mas seria legal se vocês falassem sobre os eventos culturais que acontecem em Israel. E eu gostaria de estar falando sobre eventos culturais que acontecem em Israel, mas eu tô absolutamente desconectado deles. Primeiro porque eu não moro em Tel Aviv, que é onde acontece 99% dos eventos culturais nesse país, e não viajo para Tel Aviv quase nunca, nesse momento principalmente, então, enfim, não tô lá. E não sei dizer o que está acontecendo, mas não está acontecendo tanto, né? Israel não está vivendo uma situação de plena normalidade, né? É óbvio que se você pisa em Tel Aviv, você não sente que o país está em guerra, exceto pelas fotos, pela campanha para trazer os reféns de volta e pelas manifestações, obviamente, que acontecem ali todas as semanas. Mas eu não sei dizer, não sei precisar se os eventos culturais eles estão acontecendo em um ritmo razoável agora. Então não tem como comentar. E a errata é que na semana passada, na edição passada, eu confundi, logo no início do podcast, em vez de eu falar Ben-Gvir, eu falei Ben-Gurion. É uma errata grave aí, né? Eu confundi duas pessoas enfim, de campos políticos opostos. Enfim, queria fazer essa correção aqui. E já que eu estou fazendo essa correção, isso acontece também quando eu vou escrever, às vezes, até porque o meu corretor automático do telefone, já quando eu escrevo Ben, ele muitas vezes me indica para completar a frase com um ou com o outro. E eu acho que eu acabo errando por escrito também. Mas, para quem não sabe, Ben é filho em hebraico, né? Então, Ben Gurion é filho de Gurion e Ben Gvir é filho de Gvir. Acaba que esse sobrenome, né, ele acaba, para mulheres também, acaba sendo usado da mesma maneira. Não tem filha do Ben Gurion, é chamada de Bat Gurion, que é filha. Também é Ben Gurion, vira um sobrenome. No caso, esse é o nome do Ben Gurion não era esse originalmente, né? Era Davi Green, o nome dele, quando ele veio morar em Israel, e ele hebraicizou o seu sobrenome, adotando o sobrenome de um general da revolta, da grande revolta judaico-romana, sujeito que se chamava Yosef Ben Gurion. E aí, enfim, ele quis ressignificar o seu nome. Acontece, às vezes a gente comete esses erros aí. Enfim, me chamaram a atenção, feita a errata e uma explicaçãozinha sobre o hebraico. Isso. Vamos então passar para o nosso próximo bloco, sem previsão do tempo, para tratarmos da guerra esta semana. Bom, gente, a primeira notícia a gente vai tratar aí da guerra em Gaza. Antes de chegar na segunda notícia sobre a guerra no Líbano, vamos falar da guerra em Gaza, que ela continua, apesar de ter caído muito de ritmo, né? Vamos dizer assim. Essa semana continuaram os ataques aí em Israel, basicamente em todo o território, vão acontecendo os ataques esporádicos, principalmente também no sul, né? Onde na região de Rafah, né? Onde acontecem ali. Não tem acontecido grandes batalhas, né? Mas enfim, é onde tem a maior concentração de forças de Israel. Houve também
também é um ataque essa semana buscando matar aí uma das lideranças do Hamas, no caso, o número 4 do Hamas. A gente não tem a confirmação, né, se ele foi morto ou não. Tá um silêncio até agora, o que pode indicar que ele realmente tenha sido morto. E uma notícia principal que a gente teve também nesse sentido, né, de tudo que está acontecendo na guerra, foi que o Hamas mandou matar líderes, né, das Hamulot, que são clãs, né, da região de Rafah, né, do sul da faixa de Gaza, para evitar ali qualquer possibilidade de troca de comando. Lembrando que há alguns meses já, a gente comentou isso também, inclusive, em um dos nossos episódios, que Israel tinha como pretensão, nessa troca de governo, tentou, inclusive, entrar em contato com líderes, né, dessas famílias, desses clãs, para que eles pudessem substituir o Hamas na distribuição de alimentos, enfim, na distribuição da ajuda humanitária. E agora a gente vê, né, que o Hamas já tinha também matado parte de líderes, né, desses clãs, e agora faz o mesmo também em Rafah, também com o objetivo de se manter no poder e impedir com que outros grupos políticos assumam o seu lugar, mesmo durante ou até o pós-guerra. E aí, João, o que mais a gente teve na faixa de Gaza essa semana? Pois é, Marquinhos, esses clãs, eles são uma espécie de elite, né, da faixa de Gaza. Quando a gente se refere a essas Hamulot, que é a expressão, acho que é uma expressão em árabe que se hebraicizou também, e ao que se refere a esses clãs, que na verdade são as elites da faixa de Gaza, que era um plano de Israel, confessado pelo Netanyahu numa entrevista que ele deu no Canal 14, nesse domingo, sobre o qual a gente vai falar no próximo bloco. Ele abertamente comentou que ele tinha um plano para o dia de depois da faixa de Gaza, para quem ia assumir o controle, que era os clãs, né, alguns clãs ali que seriam menos hostis ao Estado de Israel. E o Netanyahu já tinha comentado aquilo, mas o Hamas descobriu o nosso plano e aniquilou, e eliminou, assassinou, né, algumas dessas figuras, né, que são os patriarcas desses clãs. Enfim, então, e aí ele falou, e agora a gente está indo em busca de outra possibilidade, que eu não posso falar aqui, porque, enfim, senão a gente vai atrapalhar os nossos próprios planos. Se o Netanyahu falava a verdade ou não, até porque a gente sempre tem que desconfiar do que o Netanyahu fala, eu não sei, mas o fato é que 1 ou 2 dias depois da entrevista dele, a gente teve o anúncio do próprio Hamas de que eles tinham executado líderes de alguns dos clãs que estavam em contato com o exército israelense. Então, é muito claro, né, se você pretende trocar o Hamas por uma força inferior ao Hamas, o Hamas não vai aceitar isso, né? Também não vai aceitar uma força superior, mas eles vão ter menos condições, superior eu digo militarmente, com força política, que possa combater o Hamas, que possa resistir aos avanços do Hamas. Então, se você escolhe clãs que muitas vezes ali, inclusive, foram até parceiros do Hamas na administração de Gaza, ou em toda a rede de fornecimento de tudo que chegava e saía dali e tal, é mais complicado. Você está escolhendo um grupo que não vai ter estrutura para poder controlar a faixa de Gaza no dia depois do Hamas, né? Isso tudo, obviamente, porque o Netanyahu não quer, ele se recusa a admitir a possibilidade da autoridade palestina exercer o comando da região, que basicamente todo mundo sabe que é a única força que tem condições de administrar a faixa de Gaza além do Hamas existente hoje na sociedade palestina. Se não for o Hamas, vai ser a autoridade palestina. E se não for nenhum dos dois, vai ser Israel ou vai ser o caos. Ou ambas as coisas, né? Enfim, e aí isso está muito claro, está cada vez mais claro, aparente para todo mundo, mas parte do eleitorado israelense, parte significativa da população israelense, ainda desaprova o comando da autoridade palestina sobre a faixa de Gaza. Sobre as ações que acontecem ali, como a gente comentou na semana passada e como a gente vem comentando nos últimos meses, o ritmo, a intensidade da guerra na faixa de Gaza diminuiu, até porque sobra pouco a combater do Hamas. O Hamas tem atualmente 2 brigadas ainda de pé, que estão na região de Rafah, segundo a mídia em português, e são essas brigadas contra quem o exército israelense está lutando nesse momento. A gente teve um número de mortos palestinos alto essa semana na faixa de Gaza pelos combates, não tão alto como a gente via até fevereiro, mas alto comparado ao que a gente viu nas últimas semanas. Teve operação com 50 mortos, coisa de coisa. E, enfim, basicamente, segundo o próprio exército, esses são os últimos objetivos militares que justificam a guerra. E o próprio exército, segundo informações do repórter Helmno, do Canal 12, vai apresentar para o Netanyahu essa semana uma proposta, ou já apresentou, né? A gente não vai ficar sabendo exatamente qual mas uma proposta para o plano para o dia de depois. Ou seja, é bem provável que o Netanyahu tenha mentido quando ele disse que já tinha uma proposta sendo examinada, porque as fontes do repórter do Canal 12 dizem que essa proposta ainda não chegou, ela vai ser apresentada somente nesses próximos dias. Isso também explica parte do que a gente viu na semana passada, que foi a crise entre as Forças Armadas e o governo, quando o chefe das Forças Armadas cobra do governo
governo um plano para o dia de depois, que eles falem abertamente contra a ocupação civil e a ocupação militar na faixa de Gaza, que não são viáveis, não são reais, segundo o ponto de vista do próprio exército, enfim, e que cobrem do governo que assuma uma responsabilidade sobre o dia de depois ali. Isso casa com o que a gente estava falando, por quê exatamente? Porque o exército realmente está prestes a declarar que a guerra acabou. O governo não quer essa declaração, mas o exército está prestes a declarar que a guerra acabou. Como guerra, para muitos especialistas aqui, isso já acabou há muito tempo. O que está acontecendo ali são incursões. Obviamente que elas deixam destruição e deixam um grande número de mortos, mas quando a gente fala em guerra, e aí tecnicamente falando, você tem que falar de um número de tropas específico, de um orçamento investido relativo, de um número de reservistas que estão envolvidos, de estratégias que caracterizam guerra e não operações, e etc. Então a guerra, efetivamente, ou como a gente viu ali em novembro, dezembro, e aí eu não tô entrando no ponto de vista simbólico, se isso não é uma guerra, isso é um massacre, isso não é uma guerra, isso é um genocídio, eu não tô entrando nesse aspecto, tô falando do ponto de vista técnico. Mas, segundo vários especialistas, já não tem guerra, e o próprio exército está prestes a declarar que não tem mais justificativa para a guerra. O próprio exército, inclusive, está direcionando as forças para o norte, que é o nosso próximo tópico. Uma das ações relativamente importantes que aconteceram nesses últimos 7 dias foi no próprio sábado, na parte da tarde, que houve um ataque na região da cidade de Gaza, que, segundo muitas fontes, é provável que tenha executado o número 4 do braço armado do Hamas, agora já é o número 3, né, porque o número 3 anterior já foi morto por Israel, né, o Marwan Issa. Esse número 4 agora que passou a ser número 3 é o Raad Saad, que provavelmente foi executado num ataque, no bombardeio israelense. Ele, segundo algumas fontes, ele teria saído do bunker para poder ajudar a organizar as forças e passar mensagens, e Israel tinha informação, a inteligência tinha informação de que ele estava saindo dali e aproveitou o momento e fez o bombardeio. A gente não tem notícias sobre isso ainda. Algumas fontes palestinas disseram ao jornal Israel Hayom que é muito provável que ele tenha sido executado. O Hamas não fez nenhum comunicado, a inteligência israelense ainda não tem a confirmação, mas, enfim, esse é mais um, né, dos 5 principais do Hamas ali, porque o Yahya Sinwar, ele não é desse top 4 aí, ele está acima dele. Tem o Yahya Sinwar que está acima dele, você tem o Mohammed Def, que é o chefe das Forças Armadas do Hamas, é o chefe do braço armado do Hamas. Você tem o Mohammed Sinwar, que é o irmão do Yahya Sinwar, também tem um papel importante ali, e você tinha o Marwan Issa e o Raad Saad. O Marwan Issa já foi executado e o Raad Saad a gente está em vias de saber. Então já seria, não sei, 2/5, né, 40% dos principais líderes do Hamas já executados por Israel, caso esse caso se confirme. Enfim, e é uma vitória para quem acredita que essas execuções possam significar, enfim, não sei, alguma melhora na situação ou o que quer que seja. Sobre Gaza, essas são as notícias, né? Agora, o que pegou mais, o que está pegando mais aqui em Israel nos últimos tempos é a questão do Líbano, e eu vou passar a bola para o Marquinhos aí. Só fazendo mais uns comentários aí sobre a questão de Gaza, Israel também atacou, num dos ataques, matou a irmã, né, do Ismail Haniyeh essa semana, já tinha feito um ataque também anteriormente, há coisa de um mês, né, deixando também outros membros da família dele mortos, inclusive filhos dele. O Haniyeh vive fora da faixa de Gaza, né, vive atualmente no Catar, né, se bem que essa semana também saiu notícia de que o Catar, por pressão dos Estados Unidos, pode ser que expulse a liderança do Hamas de lá, e eles inclusive possam ir para o Iraque, né, o que eu achei um tanto quanto estranho, porque o Iraque é meio terra de ninguém, né, então acho que se ficar no Iraque, eles acabam ficando muito expostos, né, então, enfim, essa foi uma impressão que eu tenho, mas essa foi a informação que saiu aí essa semana, e também o jornalista Yaniv Kubovitch, né, eu acho que foi no podcast do Ares que ele falou que justamente sobre essas brigadas do Hamas que ainda estão ali na faixa de Gaza, na região sul em Rafah, falando aí sobre exatamente o que o João comentou, dessa diminuição, né, da guerra, que eles inclusive estão mais escondidos, né, não estão guerreando tanto, afinal de contas não vão conseguir de nenhuma forma frear, né, os avanços das forças israelenses, mas eles estão inclusive, a política é tentar se manter, tentar não perder mais soldados, mais homens, mais, né, membros ali, para já pensando também no dia de depois, fazendo com que, mantendo uma força aí, para quando a guerra acabar, para que justamente eles possam se manter no poder, o que mostra também um pouco da continuação dessa política aí de matar o chefe dos clãs, né? O Hamas, obviamente, se mantém no poder e quanto mais tempo essa guerra continua, a gente já está indo para quase 9 meses de guerra, né? Daqui a 10 dias completam 9 meses de guerra, quanto mais tempo a guerra dura, mais forte o Hamas fica, né? Teoricamente, porque, enfim, não conseguiu derrubar, os caras estão lá ainda, então tirá-los do poder vai ser um tanto quanto difícil no futuro. E uma outra notícia é que tem havido esforços aí do governo chinês de fazer reuniões entre
entre o Fatah e o Hamas para buscar um pius, né, vamos dizer assim, cessar-fogo entre eles, né, tentar buscar aí a volta das relações entre os dois grupos. Já houve várias tentativas nos últimos anos, né, para formar um governo de união nacional e tudo mais, nunca conseguiram. Hoje a China está fazendo esse esforço, era para ter tido uma reunião essa semana e não saiu do papel, não conseguiram, porém os dois grupos informaram que têm aí o objetivo e se mantêm empenhados em buscar essa união, né, em nome aí do povo palestino, do governo palestino, pensando também, obviamente, no dia de depois da guerra. Enfim, a ver, né, porque os caras estão brigados aí desde que Israel saiu da faixa de Gaza, né, retirada unilateral em 2005, a disputa entre os dois grupos começou, né, uma guerra civil entre os dois grupos começou, isso foi há quase 20 anos atrás, né, 19 anos atrás, quase começou, né, porque Israel saiu da faixa de Gaza em setembro de 2005, então tem quase 19 anos aí desde o início dessa guerra civil entre os dois grupos e desde então a relação, enfim, ficou completamente estremecida e eles não conseguiram montar um governo de união nacional que pudesse resolver essa situação. É isso, vamos então para a próxima notícia para a gente ir para o norte, né? Ir para o norte, que foi o que mais pegou essa semana, a crise continua muito grande. Comentamos aí na semana passada, né, que durante a festa o Haga Korban, né, a festa do sacrifício, que foi na semana passada, durante 2 dias, 3 dias, não houve ataque do Hezbollah para o norte de Israel. Alguns diziam, inclusive, que era uma tentativa de chegar a um acordo ali, né, de desescalada, né, que um acordo que poderia estar sendo intermediado pelos Estados Unidos. Depois os ataques voltaram e o que a gente viu aí no início, principalmente no início dessa semana, foi muita troca de bombas e foguetes, sirenes tocando no norte do país, à torta e à direita, para tudo que é lado, e a gente viu uma escalada muito grande e a possibilidade de uma guerra, ela parece cada vez mais iminente, né? A gente está vendo aí os ânimos bem acirrados, as pessoas, tanto Israel quanto o Hezbollah, não desescalam, inclusive saiu também do jornal americano Telegraph, né, que o Hezbollah mantém no aeroporto de Beirute armamentos, né, enfim, tem arsenal dentro do aeroporto de Beirute, que gerou uma série de comentários aí pelas redes, tanto gente falando que era mentira, tanto gente falando que era verdade, enfim, e também a gente teve o que os Estados Unidos, né, fizeram essa semana foi basicamente dizer aí, ó, resolvam-se vocês, eu não me meto nesse caso dessa vez. O governo Biden avisou a Israel que não vai poder ajudar caso tenha um ataque um ataque do Hezbollah a Israel, como fez no caso durante o ataque iraniano, né, aquela noite lá onde o governo americano também colocou seus caças para derrubar os drones e foguetes e mísseis iranianos. Falou que dessa vez, caso haja uma guerra com o Hezbollah, eles não vão poder fazer isso. E por outro lado, avisou também ao Hezbollah que o governo Biden é incapaz de segurar, não é incapaz, mas enfim, não poderia segurar o governo israelense, os ataques israelenses em caso dessa guerra estourar. Enfim, João, você escreveu um artigo, na verdade, né, lá no nosso site sobre essa guerra, uma guerra que vai ser, caso aconteça, essa escalada, ela acabe saindo, caso ela saia dessa guerra de atrito e vire uma guerra, enfim, em todas as frentes aí, a gente tem a possibilidade de ter um caos, né, o que o cenário aqui em Israel, principalmente, vai ser completamente diferente do cenário que a gente viu tanto durante o 7 de outubro, o dia do ataque do Hamas, quanto depois do 7 de outubro, né? Já que é impossível comparar a força do Hamas e a força do Hezbollah e, enfim, a gente pode viver tempos bem complicados caso essa guerra estoure de verdade. Pois é, Marquinhos. Enfim, já que você citou aí, e é mais que justo, até porque o site é nosso e a gente fez para vocês, é gratuito e tá aí para quem quiser ver. Eu escrevi um artigo essa semana, né, chamado A Guerra contra o Hezbollah, Possíveis Efeitos para Israel. E, enfim, eu recomendo um artigo que está um pouco longo, mas ele está explicando desde a origem das hostilidades entre os dois grupos. Eu não volto muito a fundo, nem exploro isso muito a fundo, mas eu entro mais nos acontecimentos que podem suceder, por que Israel atacaria e o que poderia acontecer num evento como esse. Eu não vou descrever, não vou ler aqui o artigo inteiro, recomendo que vocês leiam. Eu vou puxar um ou outro ponto que eu citei ali e vou falar sobre algumas coisas relativamente novas, ou que não estão ali no artigo. Mas situação, até porque algumas informações que a gente colocou agora são novas. A situação é a seguinte, o conflito está escalando, e o Netanyahu, ele está sob pressão porque no dia 1º de setembro começa o ano letivo em Israel. A gente tem 60 mil israelenses que oficialmente estão evacuados de suas casas, ou seja, não contam aqueles que decidiram sair sem que o Estado tenha dito vocês precisam sair. Ou seja, a gente que está geralmente a mais que 5 quilômetros da fronteira. E essas pessoas, elas estão ou vivendo em hotéis já há 8 meses, pensa que uma família com 3, 4 filhos vivendo num quarto de hotel não é uma situação muito confortável. As crianças tiveram que mudar de escola
escola, ou mudar de creche, fazer novos amigos. Muitas vezes eles conseguiram levar, enfim, abrir as mesmas creches porque evacuaram bairros inteiros para a mesma cidade ou para o mesmo kibutz, mas nem sempre isso funciona dessa maneira. E os pais já estão começando a pensar que eles vão fazer no ano que vem, né? Enfim, se eu vou ter que ficar longe da minha casa, mas sei lá quantos meses, então qual é a alternativa? Eu vou ter que alugar um apartamento por aqui, eu vou me desfazer, então meu contrato de aluguel está acabando, o que eu faço? Não renovo, então, e me mudo para o centro do país ou para uma parte mais ao sul do extremo norte do país? Enfim, o que eu faço? As pessoas estão começando a questionar. Há uma pressão muito grande, e depois que 8 meses que Israel simplesmente permitiu que o Hezbollah comandasse a ordem do dia no norte do país. Ou seja, o Hezbollah decide que Israel manteria um alto número de soldados, gastaria muito dinheiro, perderia alguns soldados civis ali nesse confronto, e teria que evacuar 60 mil pessoas, pelo menos, de suas casas, e Israel aceita essa situação. Essa é um contexto que ele não é positivo para o Netanyahu, nem do ponto de vista civil, nem do ponto de vista militar. Do ponto de vista civil, ele tem grandes problemas para resolver, tem muito dinheiro que Israel está gastando com isso, e tem gente que está passando por problemas, né? Enfim, que perdeu a casa e que não sabe quando vai voltar e tudo que eu já falei até agora. Isso sem falar nos negócios que estão fechados por causa disso, pessoas que perderam tudo, enfim. E ele tem um grande problema militar porque o eleitorado dele, a base da direita em Israel, diz que Israel está se curvando, na verdade, à pressão do Hezbollah, que é um grupo terrorista libanês muito menos avançado tecnologicamente, muito menos armado do que o poderoso exército de defesa de Israel, é quem comanda a ordem do dia aqui. E para o Netanyahu essa situação não está muito boa. Ele tem que resolver. E o Hezbollah, desde o início, através do seu líder, o Hassan Nasrallah, eles deixaram claro que eles só vão parar com essa guerra de atrito quando Israel fizer um cessar-fogo permanente na faixa de Gaza. Mas, inclusive, quando houve um cessar-fogo de poucos dias, no norte também aconteceu. O Hezbollah também parou o ataque. Então, Israel está numa situação que é a seguinte: se eles querem continuar com a guerra em Gaza, vão ter que aceitar essa situação com o Hezbollah. E se você não aceita essa situação com o Hezbollah e não quer fazer o cessar-fogo em Gaza, você só tem uma alternativa, que é partir para o ataque. E cada vez mais, isso é algo que eu não acreditava que pudesse acontecer, se vocês me perguntassem em dezembro, janeiro, cada vez mais eu acredito que essa é uma possibilidade. Porque o Netanyahu está precisando dar respostas à população israelense, porque ele precisa se mostrar forte. Eles acham que no Oriente Médio essa é a linguagem. Há 76 anos a gente está vendo essa linguagem e até agora a gente não tem paz e continua sendo vulnerável a esse tipo de ataque, mas enfim, tem pessoas aqui, o consenso é que acha que no Oriente Médio você tem que mostrar força o tempo todo. E ele, enfim, não pode ficar à mercê dessa situação para sempre. De fato, como a gente comentou há pouco tempo, em Gaza já não é necessária mais uma grande presença de soldados, não é necessária uma guerra intensa ali. A guerra, como guerra, já está para terminar, ou seja, não terminou há muito tempo. E o exército já tem à sua disposição os soldados para fazer o confronto no norte. E a gente está vendo essa escalada acontecer. E a gente está vendo o exército gradualmente se preparando para esse ataque. Se houver um ataque, se houver um princípio de guerra, é muito provável que quem comece essa guerra seja Israel. Ou seja, o Hezbollah tensionou a fronteira já no dia 8 de outubro de 2023. Ali o Hezbollah começou. Se houver uma guerra, uma invasão de um lado no outro, uma iniciativa para que esse conflito mude de status, essa iniciativa muito provavelmente vai ser de Israel. Porque o Hezbollah não tem interesse, já deixou muito claro que não tem interesse. Eu acho que a única possibilidade do Hezbollah iniciar uma guerra seria tentar surpreender Israel. E eu acho que nesse momento, os efeitos de uma tentativa de surpresa, eles não seriam positivos para o Hezbollah, porque o Israel está muito preparado. Não está que nem no dia 7 de outubro, quando o Hamas fez o ataque. Então Israel acho que seria quem iniciaria esse confronto, é muito mais provável. O que pode ser que evite esse confronto? O Netanyahu, por mais que ele precise dar uma resposta para sua base nessa situação, ele sabe que uma guerra com o Hezbollah é uma guerra muito mais perigosa que uma guerra com o Hamas, em todos os aspectos, inclusive políticos para ele. Eu vou citar alguns itens levantados em 2 artigos que eu li, inclusive que eu citei no artigo que eu escrevi, um da revista Calcalist e outro do jornal Globes, que são 2 jornais que tratam de economia, mas não só. São reportagens grandes que falam sobre o armamento do Hezbollah e sobre os efeitos que a guerra pode ter de forma prática aqui em Israel. Eles estão esperando que mísseis caiam no país inteiro e sejam disparados 3.000 mísseis e foguetes por dia, o que vai colapsar o domo de ferro, que não vai conseguir interceptar tudo, que vão ser disparados mísseis contra civis, inclusive o próprio Nasrallah disse que uma guerra com Israel seria uma guerra sem leis, tudo está permitido. Seria uma guerra que o Hezbollah tem um grande arsenal de drones, que muitos deles Israel ainda não tem tecnologia para detectar, e eles até agora não usam esse grande arsenal, mas eles podem começar a fazer. O Hezbollah tem muitos mísseis de grande precisão, que podem bombardear facilmente as bases aéreas israelenses, as torres de transmissão, o alvo que eles decidirem para prejudicar Israel na guerra. Eles têm mísseis que atacam submarinos, mísseis que atacam navios de guerra, enfim, todo tipo de armamento militar eles têm. Eles têm tanques, ao que a gente sabe, eles não têm aviões. É o único tipo de armamento que o Hezbollah não conta. Eles têm até uma equipe cibernética para fazer
guerra cibernética e dos temores de Israel é que o ataque cibernético do Hezbollah possa prejudicar as comunicações com bombeiros, com a polícia, com o exército e com o sistema de saúde, os hospitais, que dificulte que as pessoas sejam atendidas e que morra muito mais gente também assim, sejam soldados ou civis. E há um temor generalizado em Israel porque o presidente da empresa de energia, a gente comentou isso na semana passada, ele disse que Israel não está preparado para um ataque às torres de energia que podem deixar o país 3 dias inteiros sem luz, sem eletricidade, que ia causar um colapso no país. E como resposta a isso, o ministro da Energia, o Eli Cohen, que era ministro do exterior até pouco tempo atrás, ele sendo entrevistado, ele disse uma frase que é estúpida ao extremo em 2 sentidos. Ele disse que se a gente vai ficar algumas horas sem eletricidade, o Líbano vai ficar meses. A frase dele é tão burra que ele está fazendo uma confissão de culpa, uma confissão de crime de guerra antes da guerra começar. Depois, se o Líbano fica realmente sem eletricidade, ele já fez a confissão, o ministro da Energia em Israel já fez essa confissão, membro inclusive do gabinete de segurança. É de uma estupidez, isso é crime de guerra, isso é punição coletiva, isso é provocar a morte de civis que não estão envolvidos no confronto. E a segunda estupidez é que me importa, como israelense, se os libaneses vão ficar sem luz. Eu não estou entrando na questão moral agora, é óbvio que eu quero que as pessoas não morram. Mas se eu estiver pensando em mim, conforto ele dá para a população israelense, que não vai ter eletricidade, que vai estar desconectada, sendo bombardeada sem eletricidade, saber que os libaneses também estão sem e vão continuar sem por mais tempo. No que isso ajuda alguém nesse país? Assim, é de uma estupidez dupla e imensa esse tipo de comentário. E amedronta a gente entender que esse tipo de gente é quem lidera o Estado nesse momento, que quer aparentar que a gente é forte e ele não se dá conta de que ele está expondo as nossas fraquezas, né, num comentário desse. Enfim, assim, é muita falta de inteligência. Mas enfim, tudo isso pode acontecer, o aeroporto tende a ficar fechado. Eu não acredito que seria uma guerra muito longa, porque pela intensidade da guerra, se o Líbano fizesse esse tipo de ataque e Israel não pudesse defender usando o domo de ferro, esse tipo de coisa, vocês viram a intensidade dessa guerra na faixa de Gaza. Vocês imaginam o que Israel não ia ter que fazer para poder controlar o Hezbollah? Ia ser devastador para o Líbano. Se eles estão calculando que 5 mil israelenses poderiam morrer numa guerra de 3 a 5 semanas, vocês podem começar a calcular o número de libaneses que podem morrer numa guerra nessa faixa de tempo. E aí não tem jeito. Aí uma guerra dessas ia ter intervenção no Conselho de Segurança, ia ter muita pressão para parar, até porque o Líbano é um país, o Líbano não é um território ocupado por outro, governado por um grupo terrorista como é a faixa de Gaza, né? O Líbano, além do Hezbollah fazer parte do governo, o Líbano tem um governo com relações diplomáticas com diversos países. O governo do Líbano não é tido pela União Europeia como um grupo terrorista. Eles vão pressionar o resto do mundo para intervir e essa intervenção ela aconteceria, talvez tarde demais para muita gente. Talvez não, provavelmente tarde demais para muita gente, mas ela aconteceria. E aí, por que eu acho que o Netanyahu, qual o interesse negativo do Netanyahu na guerra? É porque se o Netanyahu não faz a guerra, ele tem que fazer um acordo. E se ele faz a guerra, ele também vai ter que fazer um acordo. Porque o Hezbollah, ele não vai ser aniquilado do Líbano. Se a gente já está falando aqui há semanas, há meses, que não é possível aniquilar o Hamas da sociedade palestina, o Hezbollah, nem militarmente você pode derrubar o Hezbollah ali. Já não tem como controlar as fronteiras do Líbano, não tem como controlar toda a influência que o Irã tem sobre o Líbano através das fronteiras da Síria. Nada disso Israel tem como controlar, Israel sabe disso. Então, o objetivo inicial seria, igual foi na primeira guerra do Líbano, né? Talvez na segunda também, fazer uma operação ali na fronteira sul para afastar o Hezbollah e aí você desencadeia para uma guerra total ali, com possível presença de outras milícias em outros lugares do mundo, do Irã e todo mundo, enfim, que é uma situação que ninguém quer viver, somente algumas pessoas ignorantes e sedentas por sangue, enfim, e a gente sabe que elas, tendo guerra ou não, a gente vai terminar essa guerra na mesma situação, num acordo diplomático entre os dois países. O Hezbollah não vai ser aniquilado, Israel não vai ser eliminada por uma guerra com o Hezbollah. É óbvio que existe um cenário pior, que é se transformar numa guerra regional, com a participação do Irã, que eu acho também pouco provável, porque o Irã não quer, a menos que o Irã seja provocado a entrar nessa guerra, que aí o Netanyahu poderia tentar. Só que para isso ele precisa da aprovação dos Estados Unidos. E atualmente os Estados Unidos não parecem estar interessados. Como o Marquinhos comentou, os Estados Unidos lavaram as mãos. O que eles disseram? Eles disseram para Israel, a gente não vai poder defender vocês que nem a gente defendeu contra o Irã, e disseram para o Hezbollah, eu não tenho como impedir Israel de começar a guerra. Ou seja, ou vocês tratam de desescalar isso aí, ou dane-se também, já estamos de saco cheio, essa situação não está, enfim, não tá ajudando a gente em nada, isso é problema de vocês. O armamento realmente, ele não está chegando como chegava antes a Israel pelos Estados Unidos, só metade do armamento chegou. Gallant, inclusive, o Yoav Gallant está lá nos Estados Unidos agora, negociando com o governo Biden, entre outras coisas, a chegada desse armamento. A gente vai comentar sobre o Gallant lá no próximo bloco, e essa é uma das armas que os Estados Unidos têm para pressionar Israel. O Netanyahu garante que Israel tem condições de lutar a guerra com o que Israel tem hoje, mas quanto mais, melhor. Eu não tenho tanta certeza. Não que Israel vá ser aniquilado pelo Hezbollah. Isso não vai acontecer. O Hezbollah não tem força para aniquilar Israel, mas o Hezbollah pode causar danos em Israel, humanos, de estrutura, econômicos,
danos na moral do país que nunca foram causados antes, ou talvez desde a Guerra de 73, a Guerra de Yom Kippur, não são causados. E isso mostra um pouco a vulnerabilidade de Israel. A gente é mais fraco do que a população pensava que era, porque não adianta você ter um exército super tecnológico e bem preparado se você está exposto, e a sua população civil e a sua economia está exposta a qualquer pequeno grupo que possa lançar foguetes contra você. E você vai fazer o quê? Vai fazer guerra contra todos os países que têm milícias que ameaçam Israel? Isso é possível? Vai viver num estado de guerra permanente? Então fracassou a estratégia de tensionar a região e de não fazer acordos com os países inimigos ou hostis a Israel. Fracassou. E o caso com Hezbollah, a gente pode entender esse fracasso da melhor maneira, que é fazendo um acordo rápido, e obviamente o primeiro passo é chegar no cessar-fogo na faixa de Gaza, ou da pior maneira, entrando numa guerra para fazer um acordo depois e lamentar, chorar as mortes que a gente vai ver, as vidas perdidas por isso. Pois é, sem sombra de dúvida, vai ser uma guerra de proporções muito devastadoras, né? Principalmente, enfim, para quem está do lado de cá, né? É uma guerra que Israel não vê há muitos anos, né? Eu acho que acredito desde talvez da guerra de Yom Kippur, ou nem, talvez até de 6 dias. Eu acho que não. A guerra que teve. Não, se bem que a guerra com o Líbano na década de 80 também foi uma guerra pesada, mas sem sombra de dúvida, a guerra de 2006 não teve as proporções do que uma possível guerra agora teria. Eu estava dando uma olhada agora na a capa do jornal Yediot Ahronot, né, que é um dos principais jornais aqui, jornais impressos aqui de Israel. No dia de hoje, ela fala o seguinte, na capa, assim, que pode chegar até 15 mil mortos em Israel, caso essa guerra estoure, e pelo menos 72 horas sem eletricidade. Enfim, já se fala muito, né, eu acho que já há uma guerra psicológica muito grande, não feita pelo Hezbollah, no caso, feita por tudo que se fala sobre o que pode causar uma possível guerra com o Hezbollah. Eu acho que a capa do jornal é mais uma delas, né? Não sei até que ponto se pressiona o governo para tentar uma desescalada, é porque a gente sabe que para que haja uma desescalada, Israel tem que sair da faixa de Gaza, Israel tem que acabar com a sua guerra na faixa de Gaza, ou seja lá, enfim, acabar com a sua operação na faixa de Gaza, e esse não é o interesse do Netanyahu, né? Então, eu não sei até que ponto se pressiona aí o governo, pressiona o primeiro-ministro, mas como a gente tem visto desde o início da guerra, o Gallant também, né, tá seco aí para bombardear o Líbano, já queria ter feito isso nas primeiras semanas e foi impedido pelos Estados Unidos e pelo Benny Gantz também, que no caso já era parte do governo, mas ele tá aí sequinho para arrumar uma guerra no Líbano, e sem sombra de dúvida vai ser algo devastador, né? Porque inclusive essa semana a gente também ouviu uma possível participação de milícias iraquianas, milícias sírias, todo mundo vindo para cá, para o norte lá, para invadir, enfim, para ajudar o Hezbollah no que for necessário, além da gente saber também que, sem sombra de dúvida, vai ter um apoio intenso iraniano, né? Nem que seja por drones e dos Houthis, enfim. Vai sair míssil de tudo que é lado, caso essa guerra com o Hezbollah realmente saia do papel e venha acontecer. É isso. Vamos então para a nossa próxima notícia, João, e falar dessa vez sobre os reféns, né? Sobre os reféns e suas famílias, já que a gente teve aí, hoje é quinta-feira, na terça-feira, a família dos reféns soltou mais um vídeo, né? A família do refém Hirsch, que é torcedor do Hapoel Katamon, Hapoel Jerusalém, né? Ele inclusive foi sequestrado na guerra, né? Ele foi sequestrado no 7 de outubro, mas ele foi sequestrado, ele estava na festa, né? Que teve aquela festa rave, ele tomou um tiro na mão e teve a sua mão amputada, né? Recentemente eles soltaram, né? O Hamas soltou um vídeo dele e ele mostra a mão dele amputada essa semana as famílias soltaram o vídeo do sequestro dele e de outros reféns também, e para além disso teve uma reunião até dei uma suspirada aqui para falar dessa reunião, porque pelo amor de Deus, né? Uma reunião que teve aí com Netanyahu e a sua queridíssima esposa Sara Netanyahu, que conversaram com as famílias dos reféns, e as famílias tiveram que ouvir da Sara que o alto escalão do exército, oficiais do alto escalão do exército estão querendo dar um golpe e derrubar Benjamin Netanyahu. Porra, essa mulher falar isso para as famílias dos reféns, para tentar sei lá o quê, cara, se fazer de vítima nessa situação toda, é sacanagem, né? Primeiro, vamos lá. A primeira reunião essa semana foi do Netanyahu com algumas famílias. Ele não fez com todas as famílias, ele selecionou algumas famílias, em geral famílias cujos filhos estão mortos e os seus corpos estão sob, enfim, a posse, né? A Hamas tem a posse dos seus corpos. E foi uma reunião muito dura. Enfim, os comentários saíram na imprensa e eles questionaram o Netanyahu de nunca ter telefonado para eles para falar nada, e nem para eles nem para os que estão vivos, de não ter se unido, de não ter se esforçado para cessar fogo, dizendo que os reféns estarem em Gaza ainda é a principal derrota. Ele fala em vitória total e não existe nada parecido com uma vitória enquanto estiverem reféns da faixa de Gaza. Enfim, ele escutou bastante dessas famílias, por isso que ele evitava, né? Ele não queria escutar esse tipo de coisa. Essas foram até educadas com ele, né?
né? E elas estão menos tensas, porque, enfim, eles não têm esperança de verem os seus filhos de volta porque eles já estão mortos. Eles querem os corpos, os restos mortais de seus filhos, seus parentes de volta. Eles exigem, no caso, mas isso pode esperar um pouco mais. Os cujos filhos estão vivos em Gaza, ou não se sabe se estão vivos, eles têm muito mais pressa, com razão. E depois, a primeira-dama, Sara Netanyahu, ela foi se reunir com outras famílias. E ela disse, nessa reunião com as famílias dos reféns, que o exército, como o Marquinhos falou, estava tramando para derrubar um golpe, para dar um golpe no Netanyahu, o meu marido, para derrubar o meu marido do poder. E as famílias falaram, como assim? Como é que você falou um negócio desse? Falaram, você não percebe quando você fala uma coisa dessa pra gente? Parte dos nossos filhos são soldados agora em Gaza e outros são soldados sequestrados. Nós todos aqui somos exércitos. Como é que você fala um negócio desse assim pra gente? E aí ela fala, não, Deus me livre, tá falando de todos os soldados, de todo o exército, tá falando de alguns oficiais da alta patente, do comando do exército. Enfim, a Sara obviamente negou que falou isso, né? E as famílias, mais de uma família confirmou que ela disse isso. Olha, a Sara Netanyahu, ela é famosa por ser uma pessoa desequilibrada, né? E é chato ficar falando isso porque ela é mulher, né? E esse tipo de associação se faz muito mais a mulheres do que a homens. Então eu faço todas as ressalvas nesse comentário. Mas a gente tem uma série gigantesca de depoimentos de pessoas que convivem com ela, de funcionários e ex-funcionários da residência oficial do primeiro-ministro, que mostram uma série de comportamentos insanos da Sara, como também do filho do Netanyahu, do Yair Netanyahu, filho mais velho, né? Então não é uma especificidade só dela. Por exemplo, essa mesma semana, 3 funcionários da casa, eles receberam indenizações do gabinete do primeiro-ministro, né? Ou seja, dinheiro público, por maus tratos no trabalho, por não terem horas extras pagas, por terem que fazer funções que não são as suas, né? E, entre outras coisas, a Sara Netanyahu foi acusada de maltratar os funcionários, de só deixar eles irem embora depois que ela pessoalmente dava uma autorização, ou seja, ele podia manter os caras lá 20 horas trabalhando sem eles irem para casa, se ela não desse autorização, eles não podiam sair, de levar comida da residência do primeiro-ministro até a casa privada deles em Keisaria, de Jerusalém para Keisaria, que é 1h30 de viagem, basicamente roubar a comida que tá ali para você comer na hora e para você servir convidados para levar para sua casa para comer no fim de semana, ou não sei, para o outro filho comer, ou quem, sei lá, você sabe, sei lá quem, né? E esses casos ainda nem foram avaliados ainda pela justiça, né? Que é roubo de comida ou uso impróprio dos recursos públicos. É somente maus tratos a funcionários, né? Foi um julgamento trabalhista. Enfim, e essa não é nem a primeira, nem a segunda, nem a terceira, nem a 20ª vez que a gente escuta esse tipo de coisa e que a justiça dá grande causa a funcionários que trabalharam para Sara Netanyahu. Então a gente está falando de uma pessoa, e a gente aí pode estender tanto a Sara quanto o Yair Netanyahu, a gente está falando de 2 pessoas aí que, segundo as pessoas que convivem com eles, não são pessoas equilibradas e no pleno exercício das suas funções. As teorias conspiratórias, elas saem do filho mais velho, do Yair Netanyahu. Inclusive, a gente comentou na semana passada, né, que ele está por aí nas redes sociais acusando o chefe das Forças Armadas de traição à pátria, de ter provocado o 7 de outubro para incriminar o Netanyahu. Enfim, então, não são pessoas que, segundo todo mundo que convive com ele, são pessoas equilibradas. Tem um julgamento, né, que o Ehud Olmert, ex-primeiro-ministro, disse que a família do Netanyahu inteira era uma família de loucos. O Netanyahu processou o Olmert, e aí o Olmert ele pediu um exame dessas pessoas ele falou, tá bom, já que eu vou perder essa ação mesmo, porque eu falei besteira, então eu vou expor essa família. E eles levaram um monte de testemunhas para comentar a quantidade de situações absurdas, inclusive pessoas que tinham boas relações com o Netanyahu, né? Então, o que a gente está vendo aí é uma pessoa, no caso da Sara Netanyahu, que aparentemente não tem a menor noção da realidade, não tem nenhuma empatia com ninguém, porque ainda que ela acredite nessas teorias de conspiração, que são absurdas, ela escolher dizer isso para as famílias dos reféns que estão sofrendo todos os dias com seus familiares na faixa de Gaza, é de uma insensibilidade, é de uma falta de empatia, é de uma falta de noção das coisas também, porque será que ela não percebe que esse tipo de comentário é um comentário que não se faz, ainda que você pense isso, que aquele não era um lugar apropriado para fazer, que aquelas pessoas não têm que escutar aquilo numa reunião com a esposa do primeiro-ministro que está aparentemente tentando ajudar essas pessoas, né? Então, enfim, é uma situação insana que a gente vive aqui com quem nos lidera, e pode falar, mas a Sara não lidera, ela é a primeira-dama não tem nenhuma função. Mais ou menos. A Sara, ela tem muita participação nas pessoas que são nomeadas pelo Netanyahu, tanto para o gabinete do primeiro-ministro como para outros cargos. O fato de o Netanyahu ter nomeado para cargos importantes tantas pessoas religiosas se deve a Sara Netanyahu, segundo muitas fontes. Ela confia mais
pessoas religiosas. Ela acha que essas pessoas são mais fiéis e têm menos possibilidade de mentir por causa da sua crença e da sua devoção religiosa. Então, ela se enganou muitas vezes, né? Porque o Bennett se votou contra o Netanyahu. O Bennett, ele começou a carreira política dele como assessor do Netanyahu, né? O Mandelblit, que era o conselheiro jurídico do governo, foi quem acusou o Netanyahu, enfim, nas pastas nas quais ele é réu. O Ehrlich, que era o ex-chefe da polícia, ex-comandante da polícia anterior ao atual, ele também foi quem comandou as investigações contra o Netanyahu. Então, são pessoas que são ligadas são de direita, são religiosas, escolhidas pela Sara, junto com o Netanyahu, e que, no final das contas, não trouxeram o resultado que o Netanyahu queria. Mas, enfim, nem que o Netanyahu, nem que ela. E agora parece que ela está atrapalhando a nomeação do novo vice-chefe do Malal, né, que é o Conselho de Segurança Nacional, depois que o general que estava lá se demitiu. A Sara, ela está implicando com os nomes que estão sendo levantados ali. Ela não gostou deles. Então, dizer que ela não governa, ela tem muita influência no governo. Ela sempre teve muita influência no governo. E isso é cada vez mais claro, e é cada vez mais claro que essa influência é absolutamente nociva. Hein? Ah, mas você está falando que o Netanyahu então é um cara razoável e se não fosse a Sara ele não ia ser? Não estou falando nada disso. O Netanyahu também é um sujeito que não tem empatia. O Netanyahu também é um sujeito que não tem noção da realidade em muitas situações. Ele não sabe o que o israelense médio vive, ele não tem a menor ideia. Mas o Netanyahu, ele tem uma diferença para sua esposa, que é que ele sabe o que ele pode dizer e o que ele não pode dizer em muitos momentos. Ele sabe se manifestar, ele sabe se portar em ambientes públicos e principalmente na frente da câmera. E isso oculta também o caráter dele nesse aspecto, né? No caso dela, lamentavelmente, ela não sabe e fez as pessoas sofrerem essa semana com essa reunião. Bom, só lembrando que a Sara Netanyahu é psicóloga, né? E por incresça que parível, ela é psicóloga infantil, né? Enfim, ela trata crianças, trabalha com crianças. Olha só o nível da pessoa que eu gostaria de saber qual foram os resultados de crianças que se trataram com ela. Coitadas dessas crianças que se trataram com ela, né? Pelo amor de Deus, mas isso nos permite entender um pouco do comportamento do filho deles, né? Com uma mãe dessas, um filho deles, o Yair, não poderia ser muito diferente. É isso. Vamos então para o nosso próximo bloco para tratarmos de questões da política interna esta semana. Pô, João, a farra do boi continua. Na verdade, é a farra do orçamento, né, cara? É isso aí. Em plena guerra, a gente não sabe por onde a economia vai, o que está sendo gasto, onde vai ser gasto, enfim. A gente tem as previsões do PIB, do crescimento para o ano que vem são previsões muito ruins. A gente sabe que o país pode entrar numa crise. A gente tem aí centenas de milhares de pessoas, quase uma centena de pessoas sem casas. A gente tem pequenos comércios, né, no norte e no sul que foram fechados por conta da guerra, e a farra do orçamento continua. O governo essa semana anunciou que vai continuar distribuindo o seu orçamento de coalizão e foram liberados mais de 700 milhões de shekel para diversos ministérios que receberão aí, enfim, uma grana adicional para gastarem, porque afinal de contas o país não tem mais nada importante do que fazer com esse dinheiro. Principalmente, João, a Orit Struk, ela mesmo, a deputada responsável pelas colônias, né? Que vai receber quase metade desse orçamento todo aí que vai ser liberado. Ela vai receber 302 milhões de shekel do orçamento total que vai ser liberado, são 721 milhões. Ela vai receber 302 milhões de shekel do seu orçamento, para o seu ministério, que é o Ministério da Colonização. E aí, cara, quem é que mais ganha dinheiro na farra do orçamento? Bom, primeiro é importante a gente dizer, né? Para quem não sabe, 720 shekel corresponde a 420 milhões de shekel corresponde a mais ou menos 200 milhões de dólares, né? Ou seja, R$ 1 bilhão. Esse dinheiro, ele está sendo distribuído numa coisa que em hebraico se diz Ksafim Koalitianim, que a tradução seriam os recursos coalicionários, né? Uma coisa assim. Que no Brasil são similares ao que seria a famigerada emenda do relator, que depois virou orçamento secreto. O que é isso? É o dinheiro que alguns parlamentares recebem por fora do seu orçamento destinado para eles, por conta de acordos políticos que eles fazem. Em Israel ainda não chegou no absurdo, nos valores que aconteceu no Brasil nos últimos anos, né? Até o STF interromper e proibir essa ação, mas, enfim, ainda acontece bastante. E como é que ele é usado? Ele é usado assim, existe um dinheiro separado que sobra do orçamento aqui ou tal ali, e que a Comissão de Finanças, ela repassa esse orçamento baseando
baseado em acordos que fazem com parlamentares. Esse dinheiro ele não vai todo para membros do governo nem para ministros. Ele pode ir até para deputados da oposição. Por exemplo, se eu sou um deputado da oposição e o meu voto é muito importante para que uma emenda, uma mudança seja feita, eu posso condicionar o meu voto a que uma área que eu acho importante receba recursos. Nesse caminho, no ano passado, por exemplo, a deputada Naama Lazimi, do Partido Trabalhista, ela destinou um recurso bastante relativo, bastante relevante para a violência contra a mulher. Então, é um caso que gente da oposição, às vezes, se faz uso dessas artimanhas da negociação desse orçamento para poder levar recursos, mesmo que sejam da oposição, né, até a áreas que são relevantes para eles. E se o governo não vê contradição nisso, o governo achar que está de bom tamanho, está de bom tamanho. Esse ano, ninguém da oposição ganhou um centavo com isso. Ninguém. E o dinheiro não foi só para deputados ou ministros. O dinheiro também foi para outras instituições. Mas como o Marquinhos falou, não foi um dinheiro qualquer. Foi bastante dinheiro. Não é pouca coisa que a gente está falando. Quase 1 bilhão de shekel, né? 720 milhões de shekel. É bastante dinheiro. No momento que o governo está cortando recursos para tudo, voltou a aumentar impostos sobre algumas coisas, como por exemplo sobre as bebidas doces. E a ministra que recebe quase metade desse orçamento, né? Quase metade, não sei, 40%, dos 721,7, ela recebe 302,3. É o Ministério do Assentamento, da Orit Struk, né? Uma parlamentar do partido sionismo religioso. Está escrito errado na reportagem que saiu do Maariv, está dizendo que era do partido do Ben-Gvir, não é do partido do Smotrich. Ela é moradora de Hebron, ela é uma das 500 e poucos judeus que moram entre os 240 mil palestinos em Hebron, e ela recebeu quase metade desse dinheiro para o seu orçamento. Isso quer dizer que o Smotrich trabalhou duro para para ele promover, na verdade, o avanço da colonização judaica na Cisjordânia. O segundo ministério que recebeu mais foi o Ministério da Igualdade Social, da deputada Mai Golan do Likud. A Mai Golan, não é à toa isso, a Mai Golan ela queria votar contra a lei dos rabinos e queria votar contra também a lei do alistamento. Provavelmente ela está sendo agraciada com esse dinheiro aí para o seu ministério. E aí depois, eles vão de 58 milhões, enfim, as instituições de educação dos ultra-ortodoxos, ou seja, não é nenhum ministério específico, vai direto para as escolas ultra-ortodoxas, 58 milhões para ir para baixo. A grande maioria do orçamento distribuído foi distribuído para assentamentos ultra-ortodoxos, que são, quando não prejudiciais à guerra, sem absolutamente nenhuma relação com a guerra. Eu procurei, entre todo o dinheiro distribuído, se tinha alguma coisa a ver com a guerra, tinha algum centavo nesse acordo levado para a guerra, e diretamente não tem. Não tem. Eu vou ler para vocês aqui só os nomes, não os valores, de quem recebeu, além dos 3 que eu já citei. O Ministério de Jerusalém e do Legado, o Sistema de Conversão ao Judaísmo, Cultura Judaica para Ultra-Ortodoxos, o Ministério da Diáspora, o Ministério do Desenvolvimento do Negev e da Galileia, o Ministério de Jerusalém e das Tradições, os Garinim, organizações de instituição religiosas ligadas ao Shas, o Ministério de Assuntos Religiosos, Talmudei Torá, que são organizações educacionais ligadas ao Estado, também ultra-ortodoxas, conselhos religiosos, Tribunal Rabínico, instituições Toraniot, que são bíblicas, né? Que lidam, enfim, são ultra-ortodoxas, gabinetes de ministros e vice-ministros e para o gabinete do primeiro-ministro. Aí foram só 5 milhões de shekel, provavelmente para complementar alguns gastos, e o Rabinato Central. Então, a grande maioria foi para os ultra-ortodoxos, que é, obviamente, uma tentativa de compensar as perdas que eles estão tendo ultimamente aí, porque eles não estão conseguindo aprovar as suas leis, e é uma estratégia do Netanyahu para dar para eles o que eles querem. Então, o Netanyahu dá para o Smotrich, ou o Smotrich dá para ele mesmo, né? Dinheiro para as colônias, e dá também para os ultra-ortodoxos dinheiro para ficar quieto, para não quebrar o governo, para não romper o governo, para garantir o funcionamento das suas instituições, uma vez que provavelmente as academias rabínicas elas vão ter cerca de 400 milhões de shekel cortados esse ano, se tudo acontecer conforme a Suprema Corte decidiu, que a gente vai falar daqui a pouquinho. Farra do boi, continua aí distribuindo dinheiro como se tivesse tudo perfeitamente, tudo funcionando perfeitamente, né? Como se nada estivesse acontecendo. Bom, a nossa próxima notícia é da deputada Limor Son Harmeler, ela mesma, a deputada aí que chorou no evento falando sobre a recolonização da faixa de Gaza. Ela, inclusive, também participou em eventos para a libertação de terroristas judeus que estão presos por terem, um deles,
2022, né, sendo acusado de ter ateado fogo em uma casa em Duma, da família Dawabsheh. Isso foi há quase 10 anos atrás. O ataque terrorista que deixou os pai e a mãe mortos. Foram 3 pessoas mortas e um bebê ficou gravemente ferido, que sobreviveu com queimaduras, enfim, em boa parte do corpo. O terrorista está preso. Ela já participou de vários eventos, chorando, inclusive, pedindo a libertação do terrorista. Ela, essa semana, participou de outros eventos, distribuindo cheque para colonos terroristas que foram presos e foram soltos depois de um período na prisão, dando aí 50 mil para um deles e 30 mil para outro. E aí, João, eles reclamam muito que a autoridade palestina dá dinheiro para a família dos terroristas que cometeram ataques contra judeus, mas ela vai e dá dinheiro para terroristas que cometeram ataques contra palestinos. Pode isso, Arnaldo? Pode, porque não existe terrorismo judaico. É isso que eles Tá falam, bom, né? tá bom, O pô, Smotrich e o resolveu. Ben-Gvir eles dizem, não existe esse conceito de terrorismo judaico, não existe, né? Resolveu. Então pronto, não é terrorista aquilo ali. Aquilo ali são lutadores pela liberdade de toda a terra de Israel. Não, eu só queria fazer um comentário sobre isso, porque o absurdo já está descrito, você não precisa enfatizar nada. Eu só queria comentar, só para, na verdade, para aumentar um pouco o absurdo, que o mandato de prisão dessas pessoas continha a assinatura do ministro da Defesa, Yoav Gallant. Ou seja, não é gente que o próprio governo estava contra essas prisões. Foram prisões, enfim, que foram autorizadas, no caso, porque quando elas acontecem nos territórios, por conta do status da Cisjordânia, o Ministério da Defesa tem que estar envolvido, foram prisões autorizadas pelo Ministério da Defesa, pelo ministro da Defesa especificamente. Então o governo, ele sabia e ele concordou com isso. E aí chega uma parlamentar e ela vai lá e premia pessoas que, segundo o próprio governo, eram criminosas, né? Enfim, então, que é o governo do qual ela faz parte. Não é que ela é da oposição para esse governo, né? Só deixar isso registrado. Não existe terrorismo judaico, é isso. Bom, já que a gente está aí nos terroristas judeus, João, vamos falar do Smotrich, né? Falar do Smotrich, que já foi preso em 2005 com centenas de litros de combustível no momento em que Israel saía da faixa de Gaza. Ele foi preso, que enfim, foi suspeito de estar prestes a fazer um ataque terrorista. Ele agora é ministro das Finanças, é o cara que libera aí essa grana toda que a gente comentou na primeira notícia do bloco, e ele também é o ministro da colonização, né? O ministro da ocupação, como eu gosto de chamar. A gente já explicou isso várias vezes, só fazendo rapidamente. Desde que esse governo começou, ele exigiu, né, no acordo de coalizão, que ele tem o Minala Ezrahi, né, que é a administração civil dos territórios, né, que é tudo que acontece na área C, que é a área de controle total israelense, a área de controle civil e militar de Israel. Isso corresponde a 60% da Cisjordânia. Essa administração, ela sempre foi feita por um membro do exército, né? Afinal de contas, né? É um território ocupado militarmente, teoricamente, né? E quando foi feito o acordo de coalizão, o Smotrich recebeu essa função. Só que ele recebeu essa função também meio que se descolando do Ministério não se descolando do Ministério da Defesa, porém recebendo uma certa autonomia, já que ele tem um status de ministro, ou seja, é um ministério dentro do próprio ministério. E aí, teve um evento essa semana no posto avançado de Havat Shacharit, é uma fazenda, né? Havat Shacharit, e ele simplesmente falou abertamente tudo o que ele tem feito para, de uma vez por todas, anexar a diversas áreas da Cisjordânia, principalmente as áreas que estão já sob controle civil e militar israelense. Ele explicou detalhadamente todos os passos que ele tem tomado, tem passado o controle para diversos membros do governo, né, que são civis, ou seja, toda a discussão sobre a ocupação militar, ela se esvazia, né? A ocupação militar, ela pode ser legal, só que uma ocupação civil não é. Então, realmente, ele está simplesmente falando, estamos anexando, eu estou tomando os passos para anexar. Ele está, inclusive, caminhando também a legalização de 70 postos avançados, né? São muitas desses postos avançados, eles são construídos em propriedade privada palestina, e muitos deles também não são nem nessa área C, né? E, além disso, ele quer só para o ano que vem também aumentar aí o orçamento para a construção de assentamentos em 85 milhões, enfim, está jogando mais dinheiro nos assentamentos. Bom, João, vai jogar dinheiro, vai anexar a Cisjordânia, enfim, ele tem trabalhado seriamente para isso e ninguém está falando absolutamente nada. Será o fim dessa possibilidade de criação de 2 estados? Depende do que ele conseguir fazer, né? Ele tem poder de fazer muito estrago. Agora, o que a gente tem que comentar nessa ação dele? A verdade, Marquinhos, é que para mim e para você, isso está muito claro, né? Ele está fazendo isso há muito tempo já, e a gente fala sobre isso aqui, então não é novidade. Que ele promove ocupação, que ele tenta mudar o status dos colonos, tudo isso que o Smotrich faz é muito claro.
claro para quem acompanha minimamente o que acontece aqui em Israel. Esse fato, né, essa explanação dele, ela alerta a dois fatos novos, que eu acho que é o que a gente tem que chamar atenção agora. O primeiro é ele dizer que o Netanyahu estava com ele completamente. Foi essa expressão que ele usou. Nós estamos trabalhando pela declaração de soberania sobre a Judéia e Samária, significa Cisjordânia no vocabulário, atualmente no vocabulário israelense como um todo, né? E o Netanyahu está com a gente completamente. Esse é o primeiro fator. O Netanyahu tem que ser cobrado por isso agora, porque o Smotrich entregou o Netanyahu. E o segundo fator é que ele saiu do armário, né? E isso não é à toa que ele veio junto com esse dinheiro todo para Oritztruk, com a Sonar Meller dando esse dinheiro para esses criminosos. Isso, Marquinhos, é campanha eleitoral. Tá todo mundo cheirando eleições aí, tá todo mundo sentindo que o governo não vai resistir por muito tempo e tá todo mundo trabalhando para ganhar apoio da sua base e roubar um pouco dos votos do amiguinho do lado. Então, o Smotrich, ele fala isso do Netanyahu, o Netanyahu tem que falar alguma coisa contrária. E quando o Netanyahu falar alguma coisa contrária, os mais radicais eleitores do Netanyahu podem votar nele. Enfim, ele cutuca, ele, enfim, vai para cima. E aí, por outro lado, eles às vezes entram em consenso contra algumas questões. Eles não querem derrubar o governo, mas ele sabe que o governo pode cair, que o governo está já em vias de crise, né? No momento de maior crise interna do governo é agora. Enfim, e as próximas semanas elas vão ser cruciais pelo assunto que a gente vai falar daqui a pouquinho, conta do assunto que a gente vai falar daqui a pouquinho. Então, o que eu chamo a atenção nisso aí é isso. É como ele envolveu o Netanyahu nos seus planos, né? Ou pelo menos não envolveu, mas explanou a participação do Netanyahu nos seus planos e nas suas ações, e como ele saiu do armário, né? Não que ele tivesse afundado no armário nesse aspecto, mas ele estava, enfim, esse tipo de comentário dele, eu tô trabalhando já pela anexação, pela soberania de Israel na Cisjordânia, era uma frase que ele não tinha dito ainda de maneira aberta, né? Eu já tô fazendo isso. E ele, inclusive, descreveu a forma, porque ele disse o seguinte: eu não posso fazer essa declaração de soberania agora de maneira formal. Então a gente vai fazer essa soberania de fato. E depois a gente vai cobrar a formalidade. Ou seja, na prática, a gente quer que seja território soberano judaico e depois a gente dá um jeito de legalizar a situação. Que é uma maneira, enfim, bem típica e bem característica desses grupos. Né? Assim que eles constroem assentamentos, assim que eles estão atuando contra a população árabe da Cisjordânia, né? Causando temor e tumulto e violência contra eles para que eles saiam dali, para que eles desistam de viver ali, para que a vida deles fique impossível. Enfim, é o que eles podem fazer e eles fazem, eles não desistem, eles não param no caminho. A gente falou muito sobre isso no bloco passado e eu convido o ouvinte que não escutou, no bloco passado não, perdão, na edição passada, e eu convido o ouvinte que não escutou o podcast passado que vá lá no 254, que a gente explica um pouco esse caráter messiânico dele lá. Uma coisa interessante também sobre os comentários que ele fez nessa reunião é que ele fala que tudo o que está sendo feito agora está sendo feito de uma forma a impedir que acabe com o final desse governo, né? Ele está tornando todos os passos administrativos, no caso de nomear novas pessoas que são responsáveis pela colonização, no caso dessa divisão interna dentro do Ministério da Segurança, que garante aí um subministério, né? No caso o Ministério da Colonização, do qual ele é parte no momento, vai continuar existindo mesmo depois da queda do governo. Não seria só um acordo de coalizão, né? Porque muitas vezes isso acontece. O partido faz um acordo para assumir o governo e depois que, enfim, é aprovado esse acordo e depois que o governo cai, essa mudança ela é desfeita, né? A gente volta aí a uma realidade anterior. Só que ele tem trabalhado para que essa mudança não seja desfeita, ou seja, o cargo que ele assume hoje, que ele atua hoje como ministro da ocupação, continuaria, né, como ministro aí da administração civil, né, que eu chamo de ministro da ocupação. Ele continuaria mesmo no próximo governo. As pessoas que estão sendo nomeadas por ele, responsáveis pela construção de novos assentamentos, responsáveis pela legalização de novos assentamentos, as secretarias, elas continuariam também daqui para frente, ou seja, é uma mudança, o que ele chama, né, uma mudança do DNA da colonização. É isso que ele chama. Ele fala justamente isso, DNA, ele fala. Então, ele está mudando a forma, né, como a lei, com a jurisdição, ela vai tratar a questão da legalização dos assentamentos, da colonização da Cisjordânia, o que vai impedir, né, na verdade, a retomada dessas terras e a construção de um Estado palestino, ou seja, enfim, qualquer possibilidade. O que ele diz é que ele tem tomado passos, né, para fortalecer a presença judaica e a anexação dos judeus, a anexação por Israel, impedindo, ele usa até Halila, né, que é Deus que me livre, a criação de um Estado palestino. É isso. Enquanto a guerra vai acontecendo, eles durante todo esse período, não vamos fazer política, estamos falando sobre a guerra é mais importante para a gente, só que, como a gente vem comentando também desde o início da guerra, ele e o Benito Vieira são os maiores, são os únicos, na verdade, são os únicos vencedores dessa guerra. As únicas pessoas que estão conseguindo implementar a sua política, as únicas pessoas que estão conseguindo avançar
pensar no isolamento internacional de Israel e deixando o caos, né, por onde eles passam. Bom, é isso. Vamos então passar para a nossa próxima notícia, João, e falar do seu canal preferido, João, o Canal 14. É isso aí. Enfim, é uma piada, né? O Canal 14, que é um canal de propaganda do governo israelense. A gente comentou, foi o episódio passado, né? Descemos o pau no Canal 14. O Netanyahu essa semana... porque justamente o Netanyahu era para ter ido no Canal 14 na semana passada dar uma entrevista, não foi, e foi essa semana. Canal 14 que fica aqui na cidade onde eu moro, Modi'in. Estava aqui, o Netanyahu veio até Modi'in no último domingo, deu uma entrevista no Canal 14, falou uma série de coisas, foi aplaudido, né? Tem aquela claque lá, galera, Netanyahu, bibi, bibi, bibi. E, inclusive, acho que foi um dos principais pontos aí que ele colocou, se não o único, ele falou que ele estava pronto para fazer um cessar-fogo, um acordo, no caso, um acordo parcial com o Hamas para a libertação dos chamados presos humanitários, reféns humanitários, né? Mulheres, crianças, idosos, ou seja, aquilo que a gente já comentou muitas vezes, que ele não estaria interessado em fazer um acordo permanente, né, em acabar com a guerra, mas é que ele estaria, enfim, querendo trazer de volta, pelo menos, mulheres, crianças e idosos, o que fere, inclusive, o tal do acordo que ele teria apresentado para o governo Biden, que é o acordo que está sobre a mesa e que absolutamente ninguém tem falado sobre ele, pelo menos nas 2 últimas semanas. E aí, cara, isso foi uma gafe ou o Netanyahu pensa isso mesmo, cara? Não, gafe, eu não sei se teve ali, né? Eu acho muito difícil que o Netanyahu não soubesse as perguntas que iam ser feitas anteriormente. A gente está falando de um canal de publicidade para o governo incessante ali. Então, não estamos falando de um canal de direita crítico, né? Você tem veículos da imprensa de direita que criticam o Netanyahu, tanto da direita liberal como da direita mais conservadora e até reacionária, né? Mas o Canal 14 não é um caso desse. O Canal 14 é o que a gente diz em hebraico, ta'amulá, que enfim, propaganda pura do governo, né? Chega a ser absurdo, chega a ser ridículo, porque eles falam sobre isso. Bom, o Netanyahu foi e deu uma entrevista de 45 minutos no Canal 14, no programa Os Patriotas, e passa de noite, depois do telejornal. Eu me torturei, eu me odeio, e vi o programa inteiro. Enfim, não fiz apontamentos, porque eu assisti o programa pensando que não ia ver nada de interessante ali, tipo, era a palhaçada de sempre, eu não achei que fosse ter pautas que fossem importantes para o podcast, e a verdade é que a gente teve algumas coisas ali, então eu falo de memória, né, mas que eu tentei resgatar depois, porque não tive tempo de rever tudo, e eu me odeio, mas não tanto assim, para ver 2 vezes a entrevista com o Netanyahu. Fica a direção para a próxima vez, que eu tenho que assistir com um bloquinho do lado, mesmo que eu acho que não vai dar nada, porque alguma coisa pode sair dali. E, enfim, por que eu digo isso? Porque mesmo num programa muito confortável para o Netanyahu dar uma entrevista, a gente pode detectar alguns comportamentos, algumas respostas dele, pode detectar alguns sinais ali, pode detectar parte da sua campanha política, pode detectar o que ele quer expor tanto para o público israelense como para os Estados Unidos, e também pode entender um pouco dessas estratégias. E, por exemplo, esse que você comentou, Marquinhos, foi o ponto principal destacado na entrevista do Netanyahu, né? Que ele... Eu não vou falar sobre tudo, nem sobre tudo interessante, porque ia ficar muito longo a minha fala, e eu não quero desperdiçar tanto tempo nisso, porque a gente tem pontos muito importantes para falar, e eu não quero que o podcast fique acima da média de tamanho. Então, enfim, eu vou destacar 3, 4 pontos importantes dessa entrevista. O primeiro foi que o Marquinhos falou que foi o principal e que foi o que chegou em mais gente, foi o mais comentado da entrevista, que foi o fato do Netanyahu ter dito, né, quando ele foi questionado pelo Inono Magali, que é o apresentador do programa: dizem por aí que você não quer a volta dos reféns, que você não se preocupa com isso, que você não quer o fim da guerra por questões políticas. O que você tem a dizer para essas pessoas? Levantou a bola. E ele falou, obviamente, que eu quero que os reféns voltem, obviamente que isso é uma prioridade, uma das principais prioridades nossas, e que eu luto todos os dias, e que eu não passo um segundo sem pensar nos reféns, e blá, 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 blá. Ele falou: o que eu não posso admitir é que a gente perca a guerra. Então, o que eu digo eu tô disposto a um cessar-fogo que possa trazer a maioria dos reféns e que não interrompa a guerra. Ou seja, nessa frase dele, a gente consegue pescar 2 coisas aí, e o Hamas pescou uma muito bem. Uma ele diz de trazer a maioria dos reféns. Ou seja, ele já está deixando nas entrelinhas que alguns reféns serão sacrificados, ou podem ser sacrificados. Isso não é o que ele quer, o que ele deixa de querer. Isso é o que ele falou. E quando ele fala isso, a mensagem que ele está passando é para normalizar uma possível decisão que condene a morte de alguns reféns. E a gente já estava com esse tipo de comentário, já está com esse tipo de burburinho circulando na imprensa, que é que o Netanyahu está disposto a sacrificar os soldados homens, que são os últimos envolvidos numa troca de reféns com o Hamas, uma vez que, por que ele vai dar prioridade aos soldados homens que são reféns, em vez de dar prioridade aos soldados homens que estão lutando na faixa de Gaza, né? Então ele tem um argumento para isso, né? Então ele soltou isso dessa
maneira e deixou muito claro que essa é não só uma possibilidade, essa é aparentemente a política dele. E o segundo ponto também que a gente tem que pegar desse comentário que ele fez foi o deslize que ele deu. Porque os Estados Unidos, quando apresentaram para o Conselho de Segurança a proposta de cessar-fogo, que foi a última apresentada, eles apresentaram como uma proposta aprovada pelo Gabinete de Guerra de Israel. E os Estados Unidos não descreveram a proposta da mesma maneira que o Netanyahu. Ela não foi levada assim para o Conselho de Segurança. Em nenhum momento ela foi tratada desse jeito. A gente faz um acordo temporário, os reféns voltam e a gente recomeça a guerra. Ao contrário, a proposta falava do primeiro passo em direção ao segundo, negociações para o fim da guerra. E o Netanyahu, quando ele fala isso em rede nacional, ele está admitindo que ele não quer essa proposta de cessar-fogo. Quando ele diz, essa proposta de cessar-fogo não me serve, eu não aceito essa proposta, ele não pode mais dizer que não tem cessar-fogo por causa do Hamas. Porque se ele, por definição, já é contrário a essa proposta, não faz sentido culpar o Hamas. E o Hamas percebeu aquilo e direto eles lançaram um tweet. Netanyahu, prova e confessa que não tem cessar-fogo por causa dele. E sabe o que é o pior disso? É que não tem cessar-fogo por nenhum dos dois, né? Nem por Israel, nem pelo Hamas. O Netanyahu, ele deu todas as armas na mão do Hamas. Se um líder do Hamas desse uma declaração de cessar-fogo dizendo nós não estamos dispostos a devolver todos os reféns, ele ia estar dizendo eu não aceito o cessar-fogo. Ele sabe que ele não pode fazer uma declaração dessa. O Netanyahu, pelo jeito, não percebeu que o comentário que ele fez foi contraproducente pro próprio discurso dele. E ele dá razão ao Benny Gantz quando diz que o Netanyahu não fez todos os esforços para trazer os reféns. E aí, o Benny Gantz que foi tão criticado por ele na própria entrevista. Outros pontos que eu acho que é interessante a gente chamar a atenção. Quando ele foi questionado sobre a lei do alistamento e sobre o Shas deixar o governo, ou outros partidos ortodoxos deixarem o governo, ele mandou um recado para esses partidos. Ele falou, olha, eu não acredito que eles vão sair, eu não acredito que eles vão cometer o mesmo erro que o Benny Gantz e o Gadi Eisenkot de abandonar um governo no meio de uma guerra. Isso é nocivo para o país. E eu acho que ninguém nessa coalizão que a gente tem agora faria isso. Então ele mandou um recado para os ultra-ortodoxos, mas para todo mundo, que quem abandonar o governo a partir de agora é traidor da pátria. E essa mensagem ele mandou para a base inteira dele. Então é um problema para qualquer pessoa que vier agora sair do governo. O Netanyahu já deu essa deixa. Eu vou te considerar assim. O que no fim das contas não é exatamente, porque no final se o Netanyahu precisar fazer governo de novo com eles, ele vai fazer. Mas ele vai atacar, por exemplo, o Shas, o Aryeh Deri, que é um partido ultra-ortodoxo, mas que tem um eleitorado que não é ultra-ortodoxo e que é bastante de direita, caso eles saiam do governo no meio da guerra. Esse é um ponto que eu achei interessante chamar a atenção. Outro ponto interessante de chamar a atenção, quando ele foi perguntado sobre o Líbano, ele disse que ele foi questionado se Israel podia fazer a guerra contra o Hezbollah sem o armamento dos Estados Unidos, né? Ele foi questionado sobre as declarações que ele deu. Eu vou até voltar nisso, né? Quando a gente comentar esse tópico quando a gente falar sobre o Gallant. Mas sobre as declarações que ele deu, que atrapalharam as relações com os Estados Unidos e tal. E aí ele disse o seguinte, olha, primeiro de tudo, eu fiz o que eu podia para trazer as armas e a gente tem que entender que se as negociações não estão acontecendo entre portas fechadas, eu vou usar o que eu aprendi, que é tornar a situação pública e usar a opinião pública dos Estados Unidos, que eu conheço muito bem, para ajudar a gente nisso, porque Israel está acima de tudo, blá, blá, blá. E depois ele falou assim, agora, a gente pode lutar sem essas armas. Claro que eu quero mais, eu quero sempre mais, eu quero que a gente lute na melhor condição possível, mas a gente pode, a gente está preparado. Agora, eu quero que a gente resolva isso com uma solução diplomática. Se não vier uma solução diplomática, então vocês podem ter certeza que a gente está preparado para a guerra. E aí, quando ele falou isso, um cara da bancada fez assim, peraí, primeiro-ministro, eu quero entender uma coisa. Que solução diplomática? Que acordo dá para fazer com o Hezbollah? O mesmo que a gente fez com o Hamas, o tempo todo, deixar eles viverem ali até o dia que eles vão atacar a gente, matar um monte de gente, até a gente ter uma outra surpresa como essa? Não tem que ter acordo nenhum. Tem que atacar e acabar com eles. Essa é a mensagem da direita. E isso, o que ilustrou para mim aí, mais do que a resposta do Netanyahu, ele tentou dar uma resposta para isso, mas foi o comentário da base dele. Então é o seguinte, primeiro, a gente quer guerra. Não pode fazer a guerra porque a gente quer guerra. Isso aí deve ser combinado. Agora, o segundo comentário é o seguinte, o Netanyahu sabe que o fim dessa guerra, ele é muito pouco propenso a ser positivo a ele. Porque com guerra ou sem guerra, a gente vai ter um acordo diplomático no final. E se tiver acordo diplomático, com guerra ou sem guerra, essa extrema-direita vai ter argumento para cair em cima dele. Então, nisso aí eu pesquei também essa situação. E o último ponto também que eu pesquei foi que o Inoue Magalo, o entrevistador, falou, olha, a maioria da população dos eleitores da direita e desse estúdio que está aqui, dos ouvintes, são a favor da recolonização de Gaza, que é nosso território por direita, parte da terra de Israel completa. E eu quero que você fale, Bermes, a gente vai... Tanta gente assim a favor, é nosso direito. Por que a gente não reocupa Gaza agora? E o Netanyahu faz uma cara séria, ele olha pra ele e fala, eu não acho que isso é real. Pode ser que você ache isso, pode ser que muita gente ache isso, eu não acho que isso é real. No momento atual, isso não é uma possibilidade. E aí as pessoas aplaudem a pergunta e não aplaudem a resposta. Inclusive, todo o público, você viu um monte de kippah ali
ali, de solidão, né? Na cabeça das pessoas. Quase não tinha ninguém secular ali vendo. Mas o que eu pesquei disso aí? Para mim, essa pergunta foi combinada, né? Como todas as outras. Ele sabia que essa pergunta ia ser feita. E ele sabia que o público não ia gostar dessa resposta. E ele estava num lugar muito confortável para dar essa resposta sem ser vaiado pelo público, mesmo que o público não gostasse da resposta, e para também poder fazer um aceno aos Estados Unidos. Ó, vocês estão vendo? Eu falo aqui pro meu público que isso não vai acontecer. Vocês estão vendo? É um recado para os Estados Unidos, é um recado para o TPI, é um recado, enfim, para a Corte Internacional de Justiça, para todo mundo que está acusando o governo de tentar recolonizar a faixa de Gaza. Isso garante alguma coisa? Eu acho que não, mas depois ele vai ter que cumprir, né? Isso que ele está falando. Eu acho que o Netanyahu não tem efetivamente a intenção de recolonizar a faixa de Gaza porque ele sabe que isso é um pepino para ele, que é sarna para se coçar. Por outro lado, eu acho que ele, se ele vê que os ventos empurram para isso e que isso é bom para ele vai deixar rolar. Mas no momento, ele acha que é mais importante negar. E eu acho que ele escolheu falar isso para acenar para os moderados. Como ele fez vários outros acenos, evitou culpar o exército, evitou culpar outras pessoas ali. Ele só não poupou a esquerda, inclusive mentindo. Mas o resto todo que ele pôde condenar, a esquerda, obviamente, e a autoridade palestina. Todo o resto que ele pôde isentar de culpa, de responsabilidade não, de culpa, ele relativizou. Né? Por exemplo, ele acusou o Gantz e o Eisenkot de abandonarem o governo no momento crucial. Mas ele não disse que o Gantz é culpado pelo ataque do Hamas. Ele disse que o ataque do Hamas aconteceria mesmo com a deserção dos soldados, mesmo com os protestos, porque o Hamas tem o DNA de destruir Israel. Né? Enfim, então ele quis chamar a atenção para que estamos juntos contra o mesmo inimigo e não julguem ninguém, nem a mim, por enquanto, e depois a gente acerta as contas. Enquanto isso, ele prepara o terreno para acertar as contas, que é o objetivo dele. Mas enfim, esses são alguns tópicos. Tem muito mais que poderia falar aqui, mas eu não vou encher o saco de vocês com isso agora. Tá disponível em hebraico para quem entende hebraico, no YouTube. Essa questão que ele fala dos reféns, eu acho que é um ponto realmente crucial, que mostra que ele não está comprometido com o que o Biden chamou de ter sido um acordo de cessar-fogo que foi apresentado por ele, né? Ou seja, ele não está comprometido com isso, ele não vai cumprir, apesar de depois de ele ter falado para o governo americano que não, que ele está comprometido e tudo mais. E o governo americano, inclusive, ter falado também, né, que entende que de vez em quando as coisas saem um pouco do contexto, não são ditas como deveriam ser, mas enfim, ele não está comprometido e não é à toa que realmente na última semana a gente não ouviu falar absolutamente nada sobre esse acordo aí de reféns, para troca de reféns, no final da guerra, enfim, sobre essa discussão, absolutamente nada tem sido debatido aqui. Agora, só queria comentar um pouco da minha experiência aí nessa entrevista, né? Por quê? Porque, como eu comentei, o Canal 14, ele é aqui pertinho da minha casa, eu não sabia onde era, tive que olhar no mapa antes de ir, mas enfim, é pertinho, saí, terminei de trabalhar, cheguei lá e eu queria só mostrar para vocês sentirem um pouco o clima que está sendo construído aqui no país, como as pessoas, principalmente os opositores ao Netanyahu, têm se sentido. O Canal 14 ele fica numa região, na cidade onde eu moro, que é uma região afastada, né, tem a parte residencial da cidade e tem a parte comercial, né, que fica, sei lá, 2 quilômetros afastado. Então, o Canal 14 fica ali nessa região e à noite é completamente deserto, né? Você passa ali durante o dia, tem vários centros de logística de supermercado, de outras lojas e algumas indústrias e tudo mais. Então você vê caminhão ali o tempo inteiro, caminhões grandes, pequenos, carros, enfim. Durante o dia é bem movimentado, durante a noite fica praticamente deserta ali. A região você ainda vê, como eu falei, com um centro de logística, então você ainda tem algum movimento de cargas, né? Mas fica basicamente deserto durante a noite. A entrevista começou por volta de 9h30. Então quando eu cheguei por lá, eu não sabia onde era. O que eu fiz foi andando de carro e abri os vidros do carro para ouvir se tinha algum barulho. E aí tinham vários carros de polícia, obviamente, ou seja, já tinha ideia de onde era mais ou menos, e aí quando eu ouvi o barulho das cornetas, né, falei, bom, é aqui, cheguei. Parei o carro, quando eu tô parando o carro, parou um carro do meu lado, o cara olha pra minha cara e fala assim, vem cá, você é quem? Aí eu falei assim, pô, eu sou quem? Eu falei assim, pô, eu sou o Marcos. Eu falei, e você é quem? Aí ele falou assim, eu sou o Hagai. Eu falei assim, aí ele falou assim, eu falei assim, você tá indo pro canal 14? Aí ele ficou meio assim, sem saber o que responder, ele falou assim, tô, você também? Aí eu falei assim, não, eu tô indo pra frente do canal 14, né, porque ele achou, ele perguntou, você tá indo pro estúdio? Eu falei assim, não, eu tô indo pra frente do canal 14. Aí ele falou assim, eu também, então vamos junto. Aí ele parou o carro na minha frente e eu fui andando com ele até a região ali do canal, ou seja, ele já tava meio ressabiado de parar o carro, de conversar comigo, né, sem saber se eu era pró, se eu era contra, enfim, se eu era pró ou contra o que também, né, enfim. Já tava ali aquele clima sem saber direito aonde ele tava chegando. Aí a gente subiu, não sei o que, a manifestação tava muito pequena, a gente ouviu um barulho, chegou onde estava o pessoal fazendo barulho, devia ter umas 15 pessoas, que eles chegaram muito perto
perto do prédio mesmo, e a gente chegou até eles, tinha muita polícia, tinha também o pessoal de Shabak filmando todo mundo, e aí, enfim, a polícia não teve violência, não teve nada, mas eles estavam, tipo, empurrando as pessoas, fazendo tipo um arrastão nessas 15 pessoas para tirar a gente ali da região, né, muito próximo do prédio. E aí falaram com um megafone enorme, o cara falando, ó, voltem para a região, para a área que foi marcada para vocês poderem fazer a manifestação de vocês. Tinha uma área ali que a gente podia ficar. E aí a gente desceu para onde estava a região, para onde estava a manifestação. E aí nessa área ali devia ter mais outras 15 pessoas, no total devia ser entre 30 e 40 pessoas ali se manifestando. E eu, né, uma coisa que sempre acontece comigo desde que eu ia à manifestação no Brasil, e na época eu era moleque, mas até hoje todo mundo acha que eu sou polícia. Sou careca, né, enfim, lutador de jiu-jitsu, né, tem aquele corpo ali mais fortinho, todo mundo acha que eu sou polícia. Então, eu ando em manifestação, muitas vezes eu vejo manifestante me olhando, e barbudo também, né, tem aquela fisionomia, tem muito policial israelense que é assim, né, careca de barba. Então, eu vou chegando na manifestação, fica muita gente já me olhando de cara feia, vendo o que é, que não é, e a grande maioria das vezes eu acabo indo em manifestação sozinho, então as pessoas ficam realmente me olhando. Cara, eu cheguei nessa manifestação, primeiro veio, eu já tinha conhecido aí esse Haggai, né, depois chegou um grupo, tinham 3 caras, assim que eu cheguei na manifestação, um cara com alto-falante virou pra mim e perguntou na lata, ele olhou pra minha cara e falou assim, você é infiltrado? Eu falei, não sou infiltrado não, eu ri, falei, não sou infiltrado, não, pode ficar tranquilo, isso sempre acontece comigo em manifestação, todo mundo acha que eu sou polícia. Aí beleza, aí tô ali mais um tempo, não sei o que, 10, 15 minutos, vem um outro grupo, o cara veio tirar uma foto de mim, o cara veio, mostrou na minha cara, assim, pegou, eram 3 pessoas, o cara levantou o telefone e botou assim, devia estar uns, sei lá, uns 3 metros de distância, ele não escondeu que ele tava tirando uma foto minha. Aí eu falei, bom, mais um que tá achando que eu sou polícia. Eu fui andando na direção dele e falei assim, desculpa como é que chama? Lerzer? Desculpa, como é que chama? Decepcionar. Esqueci, fugiu. Decepcionar. Desculpa te decepcionar, mas eu não sou polícia. Aí ele falou assim, tu não é polícia? Eu falei, não sou polícia não, cara. Isso sempre acontece, toda manifestação que eu vou, acontece. Aí o cara começou a perguntar, você é da onde? Eu falei, sou daqui de Modin. Aí ele falou assim, e tu, por que eu nunca te vi na manifestação aqui que a gente faz em Modin? Eu falei, porque eu sempre vou pra Tel Aviv. Ah, não, você tem que vir a Modin, não sei o que. Ele falou assim, como é que você me prova que tu não é polícia? E aí, aqui polícia, né, a carteira de identidade de polícia é diferente da carteira de identidade civil, né, de não polícia. Aí eu peguei e mostrei minha carteira de identidade pra ele, falou, não, então beleza, tu não é polícia, ou seja, eu tive que provar que eu não era polícia. E depois teve um outro grupo, mais 3 pessoas, que os caras também ficaram olhando assim pra minha cara, e aí eu falei assim, cheguei perto e falei, tá achando que eu sou polícia, né? Aí o cara olhou pra minha cara assim, pode ficar tranquilo que eu não sou polícia. E aí o grupo anterior, né, que tinha me interpelado, eu falei, aí ó, mais um grupo aqui que tá achando que eu sou polícia também. Ou seja, as pessoas estão muito desconfiadas, as pessoas estão achando que elas estão sendo vigiadas o tempo inteiro, como a gente falou no episódio passado, tem muito polícia infiltrada em manifestação, o serviço secreto tá fichando geral, tá tirando foto de todo mundo, tá filmando todo mundo, e as pessoas estão muito, muito ressabiadas. Eu fiquei bolado, fiquei com medo que se começa a correr ali o boato que eu sou polícia, sei lá, se alguém podia me agredir ou tudo mais, e é por isso que eu tava indo nas pessoas falando, eu não sou polícia, porque, enfim, fiquei com medo da minha própria segurança, né? Se um grupo mais junta 4, 10, 15 pessoas ali no final da manifestação, se eu não tivesse falado nada, podiam querer tirar satisfação. Mas, enfim, depois que eu esclareci ali que eu não era polícia, cara, brincaram comigo, não sei o que, todo mundo riu. Aí eu falei, não, também tá na hora de ir embora, e acabei indo embora. Mas eu acho que é um exemplo de como a sociedade israelense, a parte que é contra o governo hoje, a oposição ao governo, ela tá se sentindo nessas manifestações. Vigiadas, perseguidas, oprimidas, sabendo que principalmente sabendo que a polícia é dirigida pelo Ben-Gvir, que tem essa política de perseguir os seus opositores e perseguir quem está fazendo manifestação contra. Então, fica só esse parênteses aí dessa minha experiência nessa manifestação às 9 da noite, num lugar isolado, apesar de ser aqui na cidade onde eu moro. Bom, é isso. Vamos então para a nossa próxima notícia para falar aí do caso dos submarinos. Isso aí, o caso dos submarinos, há muito tempo que a gente não fala do caso dos submarinos, até porque o Netanyahu tinha sido o ex-procurador de justiça, já tinha tirado o Netanyahu aí desse caso. O que é o caso do submarino? É o caso 3000. O Netanyahu ele foi indiciado em 4 casos de corrupção, 1000, 2000, 3000, 4000. O 3000 era o caso dos submarinos, em que ele tinha sido acusado de se colocar em risco a segurança nacional ao permitir que a empresa alemã, uma empresa alemã que fabrica submarinos, inclusive fabrica também submarinos para Israel, vendesse submarinos para o Egito. Essa foi um caso que foi discutido muitas vezes. Como eu falei, o antigo procurador do Estado, o Avichai Mandelblit, já tinha tirado o Netanyahu dessa história, falando que não tinha nada de errado. O ex-ministro da Segurança, né, o Bogi
Yalon, que hoje ele era o ministro de Segurança do Netanyahu, ele também é um general, e ele e ele hoje é oposição ao Netanyahu, né? Ele já tinha dito que é um absurdo, que houve muitos erros do Netanyahu, que ele tinha, sim, colocado em risco a segurança nacional, e essa semana havia sido montada uma comissão de investigação, né? Esse mesmo tipo de comissão que o Netanyahu hoje impede que seja criada para investigar o 7 de outubro, já havia sido montada uma comissão de investigação que estava aí debatendo e investigando tudo que aconteceu que era relacionado a essa venda de submarinos e outras, não só submarinos, né, outros equipamentos militares. E essa semana eles soltaram aí um relatório, um relatório provisório, né, um relatório que acusa o Netanyahu, inclusive, e outros oficiais, de terem sim colocado em risco a segurança nacional. Sei lá, não sei nem o que falar disso, João. Mais um caso aí que o Netanyahu coloca a segurança nacional em risco, o que mais tem feito aí desde que ele voltou ao governo, enfim, já desde que ele está no governo há tantos anos, né? Pois é, só uma explicação bem breve, tá? Além dessa. Enfim, o caso dos submarinos, ele também pode ter dado, segundo algumas parte da acusação, e a polícia queria que o Netanyahu fosse iniciado por essa pasta, o Netanyahu pode ter tido vantagens financeiras também, né? Porque o Netanyahu bateu o pé que queria comprar 6 submarinos, quando o Ministério da Defesa tinha dito que precisava de 5. E um submarino não é uma coisa baratinha, é na faixa de $1 bilhão que eles custaram. Isso estamos falando há 12 anos, né? Não é uma coisa que aconteceu agora. Nesse caso, ele veio ao público por causa de uma reportagem feita pelo Raviv Drucker, que é o mesmo repórter que fez a matéria sobre a Miri Regev, e a polícia abriu uma investigação depois das acusações que ele fez, que envolveriam uma série de pessoas, inclusive o Netanyahu. No que o Netanyahu estava implicado nisso? As vantagens financeiras eram porque o Netanyahu, o advogado do Netanyahu, na verdade, ele representava a empresa alemã ThyssenKrupp, que é a empresa que vende os submarinos. E ele era o advogado do Netanyahu. E quando o Netanyahu compra esses submarinos, o advogado do Netanyahu se dá bem. Então aí tem no mínimo um conflito de interesse. O Netanyahu diz que ele não sabia que o empresário dele, que o advogado dele, perdão, estava envolvido nisso, mas os dois pressionaram muito pela licitação e é muito estranho que ele tenha batido o pé, que ele queria um submarino a mais, mesmo que o Ministério da Defesa não tenha pedido e tenha dito que não era necessário. E aí depois, quando foram investigar isso um pouco mais, acharam outras pessoas ali. Por exemplo, o Yitzhak Molho, okay? Ele era como se fosse uma espécie de mensageiro de contatos políticos do Netanyahu com funcionários do alto escalão da Alemanha. E ele também estava envolvido porque ele é sócio do Shimron, que é o ex-advogado do Netanyahu. Ou seja, ele era o representante do Netanyahu na Alemanha, informal, e sócio do advogado que representa a empresa alemã. Então, enfim, não saber que o Shimron estava na jogada é pouco complicado. Bom, o que mais que tem aí? Nesse esquema, o Netanyahu, ele decidiu fazer a compra sem obedecer o processo legal, os trâmites legais, sem obedecer os protocolos. O Ministério da Defesa não foi informado nem sobre a compra no momento que ela estava sendo feita, nem sobre a permissão que o Netanyahu deu para que fossem vendidos 3 submarinos para o Egito. Mas como assim? Israel pode proibir isso? No acordo de paz, no acordo de relações diplomáticas que Israel fez com a Alemanha e também com os Estados Unidos é assim, Israel pede para ser consultado quando um país decidir vender armamento para outros países do Oriente Médio. E o Egito, por mais que seja um país aliado de Israel, quando, por exemplo, houve a Primavera Árabe lá e a Irmandade Muçulmana venceu as eleições, a relação teve por um fio. Então, Israel tem interesse nisso. E por mais que o Netanyahu tenha dito naquele momento, como é que eu vou evitar que um país venda uma coisa para o outro? Primeiro de tudo, isso desfaz um pouco a imagem dele como sujeito forte no mundo diplomático. Mas, enfim, mesmo que você não possa evitar, você não pode esconder isso do Ministério da Defesa. E aí a justificativa dele foi, eu sou primeiro-ministro, eu posso fazer muitas coisas sem consultar aqui e ali algumas pessoas e blá, blá, blá. E ele acabou que não foi indiciado. Ele não virou réu por esse caso. Algumas pessoas dizem que o Mendelblit, que era o antigo conselheiro jurídico do governo, ele não indiciou o Netanyahu, porque o Mendelblit, naquele momento, ele era o secretário-geral do Likud. E ele também, de alguma maneira, estaria envolvido com essas questões e ele podia se ferrar. Então, ele optou por não comprar briga com o Netanyahu. Mas a pasta, ela foi aberta. E o julgamento está rolando dessa pasta. Simplesmente, o Netanyahu não é parte dele. E aí, no governo Bennett Lapid, se criou uma comissão investigativa que agora trouxe um relatório intermediário, não é um relatório final, que já anunciou que o Netanyahu e outras 4 pessoas importantes, entre elas o Bogi Yalon, que era o ministro da Defesa do Netanyahu e que acusou o Netanyahu de esconder tudo dele, e o Yossi Cohen, que é ex-chefe do Mossad, e naquele momento ele era o general-chefe o militar-chefe da Malal, do Conselho de Segurança Nacional, eles também receberam essa carta. Eles também receberam e o Netanyahu, na verdade, ele foi avisado que ele podia ser complicado por essa investigação de 3 maneiras. Uma, por ter colocado em perigo a segurança nacional. 2, por ter atuado contra os interesses econômicos do país. E 3, por ter atuado
contra a lei do país. Esse é um relatório intermediário, o relatório final pode ser diferente. Ainda não é uma acusação criminal. Esse relatório não tem poder jurídico para nada. A conselheira jurídica do governo vai ter que pegar esse relatório e decidir o que ela vai fazer, mas ele não pede uma acusação criminal contra o Netanyahu. Agora, no meio da guerra atual, ele ser acusado de prejudicar a segurança nacional não é bom para ele. A resposta do Netanyahu foi ridícula. A resposta foi assim: olha só, a compra do submarino estava tão correta que a gente usou esse submarino para explodir mísseis disparados contra Israel. Como sempre, Netanyahu tem razão, eu que tinha razão naquele momento e agora que eu sempre luto para defender a segurança do país. Agora, a acusação não foi se a compra era boa ou ruim. A acusação não foi sobre isso. A acusação foi ao fato de o Netanyahu ter desrespeitado todo o processo legal e ter feito as coisas do jeito que ele quis, escondido dos funcionários do Ministério da Defesa, escondido do Judiciário, escondido de um monte de gente. Essa é a acusação. Não é se deu certo ou não deu certo. Enfim, então, o primeiro-ministro do país, num país democrático, ele é obrigado a cumprir, a obedecer ao processo legal. E ele não fez isso. Para mim é muito claro que o Netanyahu tem culpa nessa história. Agora, esses relatórios de comissão investigativa, eles geralmente não... primeiro de tudo, eles não punem, e mesmo quando eles pedem punição, essa punição ela não costuma acontecer, e o resultado disso demora muito tempo se isso virar um processo depois. Ele vale mais para efeitos retóricos, né? E a acusação do Netanyahu e do governo é essa: o Lapid e o Bennett criaram uma comissão política só para me prejudicar. Porque não tem... Agora, os membros dessa comissão são pessoas seríssimas, né? Tipo, ex-juiz da Suprema Corte, o ex-cara do Banco Central de Israel, tipo, gente que tem a reputação absolutamente ilibada, tipo, que a gente muito, muito confiável no sistema, enfim, político, jurídico e que seja israelense. Então, complicado ele acusar a comissão de ser uma comissão política contra ele. Mas, enfim, é mais uma mutreta do Netanyahu, né? Tipo, e essa é a pior das pastas, porque essa tá falando de questões de segurança nacional, não é só corrupção para fortalecer a imagem dele. É você realmente ocultar o Ministério da Defesa, do Ministério da Defesa informações importantes, favorecer um país com o qual Israel pode ter problemas numa negociação dessa. Enfim, é uma situação muito complicada. Num país sério, num país que não estivesse passando no momento que Israel está passando agora, o primeiro-ministro renunciaria frente a um relatório desse. Mas aqui o Netanyahu não renuncia por nada, né? Então também não vai ser por isso. Bom, gente, vamos então para a nossa próxima notícia para falar também, continuar aí nos casos de corrupção do Netanyahu, julgamentos e tudo mais. Para quem não lembra, é isso aí, o Netanyahu está acontecendo, né? O julgamento do Netanyahu, que tem sido acusado em outros 3 casos de corrupção. Desse caso aí, ele foi liberado inicialmente, mas outros 3 casos ele está sendo julgado, e dessa vez, como mais uma forma de tentar postergar e não levar nenhuma a continuidade, né, do julgamento, um dos seus advogados disse que, por conta da guerra, o primeiro-ministro não pode depor até março de 2025. Pelo menos, João, de repente ele colocou uma data final aí para o final da guerra, né? Quando é que pode ser o final do julgamento, então? Mas eu acho que é mais provável que ele chegue em 2020, março de 2025 chegue e Ele joga para peça um frente, né? adiamento, é lógico. Enfim, mais um benefício dessa guerra infinita, né? Que é ele adiar e atrasar o processo no qual ele é réu. E que era isso também, a questão dele se manter no governo por tanto tempo. O objetivo dele também de querer, né, estar no governo é justamente para impedir o andamento desses processos, que ele seja preso e tudo mais. E é isso, né? A guerra também serve a esse objetivo, né? Para que ele possa se manter no poder, para que ele não seja preso. Enfim, Benjamin Netanyahu. É isso, já que a gente está na parte judicial, vamos continuar nela. Vamos continuar nela e falar da Suprema Corte, que na semana passada, como comentamos no nosso último episódio, debateu sobre a questão dos ultra-ortodoxos, da lei do alistamento dos ultra-ortodoxos. Dessa vez, agora, eles debateram na semana passada, e nessa semana eles deram aí o seu veredito, dizendo que o governo tem que imediatamente alistar pelo menos 3.000 ortodoxos, ultra-ortodoxos, jovens ultra-ortodoxos esse ano, que é o que o Exército disse ser capaz de absorver até o final de 2024. Então, 3.000 ultra-ortodoxos tem que já se alistar, caso contrário, pelo menos até a partir do dia 9 de agosto, o financiamento das instituições de ensino ultra-ortodoxas vão parar de acontecer e eles não vão poder mais receber o dinheiro vindo do governo, já que todo mundo tem que servir ao Exército. E aí, João, na semana passada o governo aprovou também uma lei, né, aquela lei muquirana, para
dizer aí que estava, enfim, debatendo a questão dos ultra-ortodoxos, o alistamento dos ultra-ortodoxos, e agora, aparentemente, o Supremo Tribunal de Justiça deu um ponto final e disse: resolve logo essa parada, mas a partir de agora a galera tem que ir pro exército e vamos cortar os fundos. Vai ser a crise que vai derrubar o governo? Eu acho que essa crise tem potencial para derrubar o governo. E é importante a gente salientar aqui que a medida da Suprema Corte israelense ela é uma medida atípica, não é comum que eles intervenham numa lei que já está sendo debatida numa comissão. O negócio é que o primeiro pedido para que Israel transformasse a situação em lei, ele é de 79. E de 2006 foi o pedido final, né, que Israel, perdão, de 99, na verdade, foi quando a Suprema Corte disse: já chega, vocês precisam legislar isso. Então a gente está nessa brincadeira aí há 25 anos já. Não é uma coisa que começou no governo Netanyahu agora. E o governo se nega a fazer isso, exceto em duas ocasiões, uma que ele legislou e depois o governo seguinte cancelou a lei, e aí o governo seguinte publicou uma nova lei que a própria Suprema Corte disse que não é viável. E o que a Suprema Corte fez agora foi atender a demanda da conselheira jurídica do governo. Ela falou o seguinte: ó, a gente já deu 1 milhão de chances para eles. Já chega. Tipo, tem que botar pressão. Eles têm que fazer uma lei agora. E a Suprema Corte atendeu por unanimidade, 9 votos a 0. Por isso que essa decisão também veio tão rápido. Quando eles perceberam que a decisão era unânime, não tinha mais o que esperar com isso, né? Que os juízes estavam concordando. E aí, a decisão final foi o seguinte: vocês têm até o dia 19 de agosto para fazer essa lei, que na verdade é muito menos, porque 19 de agosto a Knesset, o parlamento vai estar em recesso. É um mês, mais ou menos 5 semanas que eles têm que fazer isso. Vocês têm até esse momento para fazer essa lei. Enquanto isso, o governo está proibido de repassar orçamento para as academias rabínicas cujos jovens não se alistem no exército. E a gente está falando de 400 milhões de cheques, que é na faixa dos 120, 130 milhões de dólares. É bastante dinheiro. Não é todo o orçamento das academias rabínicas, mas é um orçamento primordial para que eles consigam sobreviver. Não, como se não fosse suficiente, a conselheira jurídica do governo, ela imediatamente depois essa ordenação da Suprema Corte, ela emitiu uma demanda para que o exército alistasse imediatamente 3 mil ultra-ortodoxos que estão em idade de alistamento. Vale a pena te lembrar, a gente tem 61 mil ultra-ortodoxos, homens, que deveriam estar no exército agora e não estão, que têm entre 18 anos e, se não me engano, 25 anos. A partir dos 26, eles recebem a isenção caso eles sejam estudantes de academia rabínica. Então é um número bem alto, 3 mil, na verdade está falando aí de 5% desse total. E 3 mil, por que 3 mil? Porque o exército disse que é o que eles têm condições de alistar imediatamente. E aí, o Netanyahu, é uma pena que a Suprema Corte está decidido isso justamente no momento que a gente está aprovando uma lei sobre esse caso, né? Tipo, jogando essa desculpa dele para cima. Os deputados do Partido Judaísmo da Torá atacaram a Suprema Corte direto, enfim, disseram que a Suprema Corte não toma uma. O Moshe Gafni falou que eles não tomaram nunca na história uma decisão favorável aos ultra-ortodoxos, o que é mentira. Os deputados do sionismo religioso também. É muito curioso, né, que esse governo tão sionista e tão pela defesa de Israel, ele é tão duro com os generais da reserva, como o Benny Gantz, o Yair Golan, o Gallant, o Barak, mas é tão favorável a uma lei que isenta pessoas de servirem ao exército no momento que o próprio exército diz que está precisando urgentemente de mais soldados, né? Que tipo de sionismo enfim, de defesa é esse dessas pessoas? Eu não sei. Realmente os argumentos são estapafúrdios, né? É um negócio absurdo. Mas enfim, complicou a situação para o governo. E complicou bastante. O governo não tem muito mais para onde correr para poder sustentar essas academias rabínicas. Tem pouco tempo para fazer essa lei. Os ultra-ortodoxos estão muito irritados com o governo. Estava escutando agora o podcast do canal 12 do canal 11, e aparentemente as queixas vão principalmente para cima do Yariv Levin, que é o ministro da Justiça, que teria prometido para os ultra-ortodoxos que bastava a reforma judicial passar, que eles iam poder fazer a lei que eles quisessem e a Justiça não ia poder intervir. A reforma não passou. A reforma gerou uma cisão tremenda enfim, e tudo que aconteceu depois também tem a ver. E agora a gente está numa guerra e as pessoas exigem o alistamento dos ultra-ortodoxos. Enfim, e a situação está cada vez mais complicada para eles. Eles não conseguiram fazer passar a lei dos rabinos, a lei de nomeação de rabinos. Então, por um fio na lei do alistamento, o governo basicamente não deu para eles as principais demandas deles, né, até agora. Entrou dinheiro aqui e ali, entrou, mas também não entrou aqui e ali, e agora vai sair, vai deixar de ter dinheiro, e eles ainda por cima pode ser que comecem a se alistar. Enfim, então, a gente está vivendo essa situação de extrema crise para o governo, extremíssima crise para o governo, que eles vão ter que agora decidir o que eles vão fazer. O que o Netanyahu vai tentar fazer é o seguinte: ele vai tentar empurrar goela abaixo dos membros do Likud uma proposta de lei com a qual os ultra-ortodoxos possam concordar. Então ele depende aí de duas coisas, de três na verdade. Uma, que os ultra-ortodoxos concordem com alguma coisa, que eles querem nada mais nada menos que a isenção total, né? E isso enfim, ele não vai conseguir. Eles vão ter que entender que agora os tempos mudaram, não dá mais para ser assim. Segunda coisa que ele vai ter que conseguir é convencer que essa proposta que os ultra-ortodoxos aceitaram também seja aceita
pelos membros do Likud que já disseram que vão votar contra. E a terceira coisa é que essa proposta de lei seja razoavelmente boa para que a Suprema Corte não vete ela depois. Mas ela passando, ela demora até que a Suprema Corte possa vetar. Então ele ganha mais tempo. Então ele precisa resolver primeiro as duas outras questões. Se ele não conseguir resolver isso, a coalizão ela fica disfuncional. É um sinal claro de queda da coalizão em Israel que o governo não consiga passar leis que são muito importantes para um dos lados. Quando a coalizão fica disfuncional, o governo costuma cair. E o negócio é o seguinte, a lei, o Netanyahu levou para a Comissão de Segurança e Relações Internacionais da Knesset, que é presidida pelo deputado Yuli Edelstein do Likud, a proposta urgente de lei para passar rápido na comissão e ser votada na Knesset, de aumentar em 3 meses o tempo dos reservistas. 3 meses mais. Não 40 anos e 3 meses. Porque está faltando soldado. E o Yuli Edelstein falou, eu não vou submeter essa decisão à votação se não houver consenso. E consenso é o quê? É com a oposição também. Não basta que o governo só vote nisso. Agora, o Yuli Edelstein, ele foi sacaneado pelo Netanyahu há pouco tempo, porque ele chegou a comentar que ele queria se candidatar às primárias do Likud e o Netanyahu fez campanha contra ele, ele perdeu muito voto e acabou saindo dos primeiros lugares do Likud. O Yuli Edelstein, que já serviu ao Netanyahu muito quando o Netanyahu usava ele agora botou na cabeça que ele quer ser presidente do país. Em 2029 só que vai ter eleição para presidente. Ele foi presidente do parlamento, né, o Yuli Edelstein? Foi, pois é, ele inclusive aprontou uma ali naquele momento, né, porque ele, para não obedecer uma decisão judicial, ele renunciou, né, uma decisão que era contra os interesses do Netanyahu. Então foi um negócio ridículo aquilo. Mas enfim, ele botou na cabeça que ele quer ser presidente, que ele é um cara republicano e da parte moderada do Likud e blá blá blá, e ele quer substituir o Buzz Herzog. Ele já viu que no Likud ele não tem futuro e ele decidiu que ele quer isso. E para ele ser presidente, ele tem que mostrar que ele pode ser um sujeito bem aceito em todos os lados, que prega pela união e pelo consenso, e ele ele tá trabalhando para ele tá fazendo o que o Netanyahu sempre fez, começar a trabalhar para ele mesmo. E aí falou, eu não vou botar essa lei à votação. Só que se essa lei não é votada agora, daqui a uma semana, 1.000 soldados da reserva podem receber liberação e não tem como alistar essas pessoas de novo. Isso é muito mais pressão sobre o governo, porque o Netanyahu ele tá tentando conversar com o Yuli Edelstein sobre isso e as coisas não estão funcionando muito bem ali. E ao mesmo tempo ele tá tomando porrada dos ultra-ortodoxos, que estão muito insatisfeitos. Você prometeu pra gente um monte de coisa e não deu nada. A gente nunca teve uma situação tão ruim. Estão cortando nosso dinheiro, estão querendo alistar os nossos jovens. A gente não pode nomear rabino. As pessoas odeiam a gente que a gente não serve ao exército por essa porcaria dessa guerra que você meteu a gente. Enfim, então ele tá numa pressão muito grande. E membros do Likud, quando o Yuli Edelstein ele se insubordina pra cima do Netanyahu assim, colocando os interesses dele na frente dos interesses do Netanyahu, ele, no caso, tá mandando um sinal para outros membros do Likud. Tá liberado. Vocês podem também se votar contra o Netanyahu, porque esse governo é moribundo. Não tem mais muito tempo de vida. Então, para mim, a gente tem fortíssimos sinais aí de que o governo tá para cair. Isso não quer dizer que vai ter eleições amanhã. Eu acho difícil que ainda em 2024 a gente tenha eleições, porque vamos supor que o governo caia ali em julho, agosto, até enfim, a comissão de eleições ela precisa de 3, 4 meses para convocar eleições. Isso aí vai ser lá para janeiro, fevereiro do ano que vem, no melhor dos casos. Para ser agora, o governo tinha que cair nas próximas 2, 3 semanas. Para ser em novembro. Para ser esse ano ainda. Não vai ser esse ano. Eu tô apostando que dessa crise o governo não passa. A galera para servir, vamos botar a galera para servir. Mas isso aí mostra realmente a disfunção da coalizão e, mais interessante, né, cara? O único grupo político que não está recebendo nada, que não está ganhando nada nesse campo todo, são os ultra-ortodoxos, né? O Smotrich está aí ocupando e fazendo aí, anexando. O Ben-Gvir transformou a polícia na sua milícia. O Likud ainda está no governo, distribuindo seu dinheiro. E os ultra-ortodoxos, enfim, chupando deditos. É isso. Vamos então para o nosso próximo bloco para tratarmos de questões da política externa esta semana. Bom, gente, como já é tradição, no início desse bloco a gente nomeia as queridas e queridos ouvintes e ouvintes que podem e estão colaborando com o nosso podcast. Para quem quiser ainda não faz, os links para as nossas plataformas de financiamento coletivo estão na descrição do episódio. Para quem mora no Brasil, tem a plataforma Apoia-se e no exterior a plataforma Patreon. Então vamos lá, o nome dos nossos ouvintes: Abel Souto, Alcides Manzoni, Alex Edelstein, Alex Gupermacher, Alex Zeiler, Alexandre Himmelstein, Alan Tabakov, André Mermelstein, Angela Goldstein, Arthur Benchimol, Asher Kipperstock, Bernardo Mascarenhas, Carlos Besso, Carlos Grum, Clarice, Cláudio Dailac, Daniel Feldman, Daniel Schor, Daniel Spector, Daniela Rosenbaum, Daniele Salgado de Oliveira, Dani Abensur, David Koifman, Débora Blanc, Débora Rosenfeld, Débora Segal, Eduardo Feingold, Eliane Cooperman, Eliane Pichol, Fabiana Vanderlan, Fábio Gleiser, Felipe Raimovic, Fernando Gainer, Gabriel Heffel, Giovanni Orso, Júlia Tucci, Juliana Mordente, Glenda Rubelstein, Guta Tomalskin, Guto Pereira
Pereira Nunes, Helena Latermacher, Henry Gandelman, Ida Sandes, Igor Sender, Ilana Stein, José Orenstein, Júlia Rios, Leonardo Bueno, Leonardo Stuhl, Lilian Starobinas, Liz Unikovs, Luana Lima, Luciana Maslum, Luiz Benoliel, Luiz Lederman, Marcelo Schilvarker, Marcos Saruer, Marcos Paulo Januário de Souza, Margarida Lacombe, Maria Fison, Maurício Landi, Mayra Weinstock, Mila Chazeliov, Mônica Fagundes Klein Guneviek, Muriel Correa, Museu Judaico de São Paulo, Nicole Magenzo, Noah Vago, Padu de Almeida, Patrícia Tomauskin, Felipe Zucker, Rafael Fleischmann, Rafael Stern, Raquel Penariol, Renato Ackermann, Renato Bejinski, Richard Sirrel, Roberto Dias Pereira, Roberto Mai, Roberto Tonani, Rosa Heinsheim, Rubens Kohn, Sérgio Goldbaum, Silvia May, Susana Saul, Thaís Scheinberg, Yael Katz, Yael Reinstein, Yuri Jacob Lumer, Fábio Zilberman Yuko, Flávio Rabinovich, Eveline Alperovich, Liana Fonseca, Gustavo Frota Pereira, Cláudio Solon, Rafaela Barcai, A Rezende, Miguel Fausto, Fernanda Carme. Bom, gente, como eu falei, para quem quiser também colaborar, os links estão na descrição do episódio. Bom, João, vamos lá. Primeira notícia desse bloco internacional, falando aí da rapaziada que foi para os Estados Unidos. É isso aí. A crise comendo entre Israel e Estados Unidos, né? Desde que o Netanyahu soltou o seu videozinho TikTok. Agora a gente não tem mais só o ministro das Relações Exteriores, que é o ministro TikTok. A gente tem também o primeiro-ministro TikTok. Fez um videozinho dando aquela puxada de orelha, né, para ser bonzinho, né, na minha definição, no Biden, dizendo sobre a questão das armas. Comentamos disso lá no último episódio. Libera as armas aí pra gente, cadê os armamentos, não sei o quê, tem que mandar, nossas bombas e tudo mais. Fez o vídeo em inglês, inclusive, ou seja, o vídeo não foi direcionado ao público israelense, foi um vídeo direcionado ao público americano, gerou um mal-estar muito grande, o Biden não gostou nem um pouco disso, o Partido Democrata não gostou nem um pouco disso, inclusive há setores no Partido Democrata que já disseram que não estarão presentes no discurso do Netanyahu no Congresso americano, né, que vai acontecer aí no final do mês que vem. E essa semana, membros, né, do governo, o Yoav Gallant, ministro da Justiça, o Tzahar Negbi, que é o ministro, é o chefe, né, do Conselho Nacional de Segurança, e o Ron Dermer, que foi, inclusive, que era também era participante aí do gabinete de guerra, né, na época que o Benny Gantz era do governo. Eles foram até os Estados Unidos para tentar resolver esse imbróglio político aí, tentar dar uma maciada nas relações e fazer com que os Estados Unidos voltem a enviar armamentos em um ritmo mais largo, como havia sido feito no início da guerra. Mas andaram falando coisas por lá que o Netanyahu não gostou muito, inclusive porque recebeu críticas sobre esse videozinho fajuto que ele colocou na semana passada. O Gallant, ele disse, né, entre outras coisas, ele já tinha essa viagem marcada há tempo, ele estava para negociar a questão das armas, a cooperação entre os dois países e tal. E ele chegou lá nos Estados Unidos e disse que ele não fez uma crítica direta ao Netanyahu, porque ele não falou que o Netanyahu fez está errado. Ele disse que diferenças entre nós que existem têm que ser resolvidas entre portas fechadas, enfim, não ser levadas a público. E o Netanyahu imediatamente respondeu, falou, não, quando as diferenças não conseguem ser resolvidas depois de algumas semanas e o país tem necessidade, elas não podem mais ser resolvidas a portas fechadas. Então ele, assim, é outra insubordinação, no caso do Gallant é reincidência, né? O Gallant não tem absolutamente nenhum compromisso com o Netanyahu, ele tem compromisso com a sua própria visão e ele faz o que ele acha que é melhor, e se ele tiver que queimar o Netanyahu nesse discurso, ele vai lá e queima mesmo, não tá nem aí. Mas enfim, o Netanyahu, ele realmente está justificando a pressão que ele está colocando em cima do governo Biden e a maneira dele intervir nas questões internas dos Estados Unidos, né? Isso é uma quebra das relações entre os países muito grande, que não começou agora, mas intensificou agora, talvez já chegado no seu auge, quando o Netanyahu simplesmente joga contra o governo norte-americano, e usando a opinião pública norte-americana. Não é novo, Israel já fez isso em alguns países, inclusive no Brasil, né? E agora nos Estados Unidos ele voltou a fazer. Os Estados Unidos, a questão é que é um país que é muito mais forte. Israel precisa dos Estados Unidos, né? A maior potência do mundo, em decadência ou não, ainda é, né? E Israel é totalmente dependente da ajuda militar dos Estados Unidos, da ajuda política dos Estados Unidos. Então, enfim, o Gallant, ele entendeu isso e jogou ele do lado do governo, e o Netanyahu, do lado do governo, do lado republicano, no caso, não republicano no sentido do partido norte-americano, né? Uma posição republicana, e o Netanyahu, não é novidade. Enfim, já que a gente está falando em questões internacionais, só acrescento duas coisas pequenas aqui. A Armênia, né, foi mais um país a reconhecer o Estado palestino essa semana. Obviamente que esse embaixador foi chamado para consultas pelo nosso excelentíssimo chanceler Israel Katz, e ainda não vi se teve videozinho no Twitter dele ironizando a Armênia, mas eu acho que não, porque eu duvido que ele conheça alguma coisa sobre a Armênia para poder fazer
fazer visão qualquer do crítica. genocídio armênio, talvez, né? Que Israel Então, não reconhece, por não sinal. reconhece, pois é, ele não Israel pode não ironizar uma reconhece. coisa que ele não reconhece. Agora falando do governo da extrema-direita, né, no caso, que é o governo holandês, eles convocaram um embaixador israelense na Holanda para consultas por conta da acusação de que Israel tenha espionado promotores do Tribunal Penal Internacional, porque isso é uma violação à soberania holandesa, né? O tribunal está instalado em Haia, na Holanda, mas, enfim, o serviço secreto israelense não pode estar... Ele é um tribunal internacional, tudo bem, não é da Holanda, mas, enfim, você não pode, em território alheio, espionar as pessoas de maneira ilegal. Então, o embaixador israelense foi chamado para consultas, que é mais uma crise, né? Então, o governo também consegue crise com países cujos governos são da extrema-direita, não é só com outros, não. Inclusive, o Yossi Cohen, né, que é esse cara que foi chamado, que era chefe do Mossad na época, ele também foi colocado aí nesse relatório que a gente comentou no bloco passado sobre a questão dos submarinos, né? Ele também tomou aí o puxão de orelha dessa comissão que foi organizada, falando que ele estava envolvido aí em todo esse problema aí que a comissão apontou. E lembrando que ele também não é presidenciável, né? Ele é um primeiro-ministrável, né? Ele quer ser candidato a primeiro-ministro, ele inclusive era um nome forte dentro do Likud. O Netanyahu tendia a apoiá-lo, inclusive, algum tempo atrás. Depois eles tiveram seus contratempos aí, obviamente, que o Netanyahu não quer largar o osso. Então, ele saiu, enfim, a relação foi estremecida. A imprensa a imprensa aqui de Israel ficou bem surpresa, na verdade, inclusive quando Yossi Cohen foi nomeado como um dos negociadores, né, indo para o Catar várias vezes no início da guerra para tentar negociar um acordo para a libertação dos reféns, justamente por conta desse problema dele aí com Netanyahu. E agora ele, enfim, aparece como tem esse problema a resolver frente à Corte Internacional, e por conta dessa questão da espionagem, das ameaças também, né, que teriam sido feitas aos procuradores, e também por conta dessa crise aí do caso dos submarinos. Inclusive, saiu também na imprensa aqui essa semana que nas próximas semanas o TPI, né, o Tribunal Penal Internacional, vai se posicionar aí frente ao pedido que foi feito pelo Karim Khan, que é o procurador, né, que ele pediu a prisão do Netanyahu e do Yoav Gallant, e agora o tribunal tende a emitir as ordens de prisão. Inclusive, o governo estava debatendo um caso extremo, né? Caso o avião do Netanyahu, né, que vai para os Estados Unidos daqui a um mês, tenha que fazer um pouso de emergência no meio do caminho, e o pouso de emergência seja feito em um dos países que é signatário do Acordo de Roma. O que aconteceria? O Netanyahu teria que ser preso. Enfim, eles acreditam sim que o Tribunal Penal Internacional vá acatar o pedido do procurador e vai emitir o mandado de prisão, tanto para Benjamin Netanyahu quanto para Yoav Gallant e a rapaziada dos terroristas do Hamas. É isso aí, João. De acordo com a nossa pauta, ficamos por aqui, cara. Algo mais a declarar? A pergunta para você, sabe de quantos países a gente já foi escutado? Não, diga. De 106 países diferentes. Já escutaram o nosso Porra. podcast. Cara, impressionante, né? Eu tava olhando aqui... Quantos países reconhecem Israel, João? Não, é um pouquinho mais que isso. Mas com relações diplomáticas com Israel, com certeza é menos que isso. Tem alguns que não são exatamente países, né? Por exemplo, aparece aqui a ilha de Reunião, na França, onde nasceu aí o Payet, jogador do Vasco, não é um país, né? Nem a Guiana Francesa, efetivamente. Eles aparecem nessa estatística que o Anchor dá pra gente. Tem outros assim também, mas aí se tiram 5, 6 desses, todo o resto é país de verdade, autônomo, reconhecido da ONU, né? Os últimos países que apareceram aqui, né? Os últimos 5 países que a gente teve ouvintes foram o Kuwait, a Bósnia, Curaçao, a Nigéria e Ruanda. Pois é, e o país, obviamente, que mais escuta a gente é o Brasil, com 81%, seguido por Israel, com 8%, Estados Unidos com 3%, Portugal com 2%. São os 4 países que mais escutam a gente. Como? Menos de 1% o resto, né? O resto é tudo menos de 1%, embora o Reino Unido e o Canadá já tenham aparecido com 1% no passado recente. Né? Mas eu vou te falar. Agora eu tenho uma pergunta para tu. Você contou os países ou você exportou a planilha? Eu contei os países. Porra, João, exporta a planilha, João. Exporta a planilha. Tu o abre computador aí, é muito lento, demora muito. 40% dos nossos ouvintes brasileiros ouvem a gente do estado de São Paulo, e 20% do estado do Rio de Janeiro, e aí depois vem Rio Grande do Sul com 8%, Minas com 7%, Distrito Federal com 4%, por aí vai. Enfim, essas informações vocês podem um dia divulgar aí para quem quiser ver, né? Se o pessoal tiver interesse. Beleza. É isso, cara. Ficamos por aqui então. Nos falamos na próxima semana e gravamos nosso próximo episódio. Forte abraço, cara. Abraço, até a próxima. Tchau, tchau.